Fala galera, bro, segue os bro, segue os... Como que vocês estão Como que vocês estão aí, como que tá sendo incrível, né? Cada episódio uma novidade, eu sei que você tá gostando, a gente tá surpreso, porque cada episódio que passa tem uma coisa nova, tem gente nos seguindo e... O melhor, orgânico, né? A galera tá seguindo, tá ficando no podcast aí. Eu imagino que, assim como a gente tá aprendendo muito, vocês também estão aprendendo muito aí com o Hebrew. A gente tem cada vez mais certeza que o Senhor nos levou para fazer esse trabalho, né? De remanescentes mesmo, de trazer pessoas aqui pra gente falar do reino de Deus. E não só do reino de Deus de uma forma, né, eclesiástica, mas da vida, né? Como o reino de Deus pode afetar todas as áreas da nossa vida. E... hoje é um dia importante para falar disso, de como o reino de Deus afeta todas as nossa vida, porque nós trouxemos um boleiro hoje para falar com a gente. Aí sim. É ele, é o cara, o homem, a máquina, uma besta enjaulada. Genilson, se apresenta pra gente aí, quem é você, mano? Não, isso aí eu deixo pela... você dizer, né? Boleiro, o monstro, tá. Isso aí eu deixo por você, tá? Eu não. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Quando você chama, não é nem um convite, né? É uma ordem. É uma ordem. Que isso, né? que moral. Você tá ligado, né? Não, parceria então, de anos já. Eu sou o Genilson, tenho 35 anos e sou como que eu posso dizer? Eu tinha um sonho de ser jogador de futebol, né? Pode-se dizer ex-boleiro, né? Ex-boleiro? Ex-boleiro, né? Mas é um boleiro ainda, né? Tá joga ainda. Ainda brinco um pouquinho, né? Nas minhas limitações, né? Mas ainda brinco um pouquinho. Top. E aí, Genilson, você tem 35 anos, mas vamos começar assim, acho que da pergunta que a gente sempre fala pra todo mundo. Como que você conheceu Jesus, cara? Porque isso é uma coisa que a gente sempre pergunta aqui antes de tudo, assim. Como foi o encontro seu com Jesus? Então, eu jogava num time no interior do Paraná e eu fui convidado aí num culto. Eu já frequentava uma igreja e essas festividades, né? E aí eu fui, só que eu ainda não tinha tido aquele encontro, né? Qual igreja que era? Era uma assembleia. Todo mundo converte a assembleia. Falou festividade, Assembleia de Deus, é o lugar que a gente converte. E eu ia, mas eu era só um frequentador, nunca tinha tido uma experiência. E um culto anterior a esse que aconteceu foi uma situação inusitada. Naquela hora do apelo, se alguém quer reconciliar ou aceitar Jesus. E ali dentro você fica ali, né? Não é comigo, não aponta para mim, não me chama. E aí... não sei quem fui, né? e na hora eu senti um toque assim nas minhas costas, eu virei uma senhorinha que eu não conhecia e falou para mim assim, viu, não precisa ficar falando achando que não é com você, porque vai chegar uma hora que vai ser com você. E aí eu dei um migué, falei para não, já aceitei Jesus já, tal, e abaixei a cabeça, virei para frente e toquei o barco. Na outra semana teve essa festividade, aí eu fui numa igreja e aí... lotado, um monte de gente, e o pastor é de outra cidade, e aí começou a pregar, tal, e aí veio também aquele apelo, e eu do mesmo jeito, não me chama. Aí o pastor começou a falar, viu, essa pessoa, o pai dela sofria com bebida, né, tá longe de casa, tá atrás de um sonho, e aí levantou um cara, eu falei, nossa, ainda bem, não é comigo. E aí e era você o cara. O cara levantou e foi lá. Aí o pastor falou assim, não, tudo bem, eu vou orar por você, mas não é com você que é essa palavra. E aí continuou o apelo, cara. E eu ali por dentro tremendo, cara. E aí chegou uma hora que levantou mais umas 2 pessoas, ele falou assim, não adianta. Quando Deus quer falar com você, tem que pegar na mão. Ele desceu do púlpito, andou no meio do pessoal e pegou na minha mão, velho. Aquele dia ali... Açaí, eu comecei, e ele descreveu a minha vida até aquele momento, cara. Os problemas que eu tive com a minha família, né, com meu pai ser alcoólatra, das dificuldades que nós tivemos na infância, e de eu estar ali procurando atrás do meu sonho, né? Estava longe de casa, né? Lá no interior do Paraná que eu fui ter a minha primeira experiência com Deus, né? Diretamente. Né? Sim, isso que ele falou, assim, revela 2 coisas em que eu acho que andam juntas e acaba sendo um paradoxo, né? Que o pessoal fica brigando na internet de calvinismo e tal, né? A pessoa foi eleita, Deus já escolheu ela, tal. Deus já escolheu. A gente vê claramente que Deus elegeu você, cara. Pegou você ali no meio do negócio, porque e você sozinho você é incapaz de chegar até ele, porque você ficou ali segurando, né? E os dons, lutando, né? E os dons do Espírito, cara. Como as pessoas conseguem duvidar, cara? Que Sim. Deus derrama dons na igreja e fala o cara, não é você, é outro, e vai, continua, e o cara ali
tá, vou pegar você pela mão e mostra o cara e era você mesmo, né? Sim. Assim, são coisas assim marcantes na vida da pessoa. Quantos anos você tinha? Eu devia ter uns 15, 16. Nossa, molecão. Era bem moleque. Nossa, 15, 16 anos. Tava vivendo o auge, imagine, jogando num time legal, na época, status, um monte de coisa, e acontecendo isso. Jogava comigo, né? em que time na época? Então, nesse time aí chamava Irati. Irati. Ele era Até hoje tem esse time. Tem, mas hoje ele está bem abaixo porque os investidores saíram um tempo Mas era atrás. um time na época bacana. Na época ele era o quarto melhor time do Paraná. Sério, meu? Quarto Então era melhor o time. Atlético, Curitiba, Paraná e o Irati. Irati. Sério, Irati, mano? Era o time que batia com os caras ali. Isso, e sempre chegava na semifinal do Paranaense, Campeonato Brasileiro Série C, Copa do Brasil. Pô, é um time legal, meu. Era muito legal e era um time de empresários, né? Então a meta deles era vender jogadores. Filtrar, captar e vender. Isso. Eles queriam fazer boas campanhas, é lógico. Assim como foi campeão paranaense, igual teve aquele O Super Irati Paulistão. já foi campeão paranaense. Isso, lembra aquele Super Paulistão que teve? Que só jogou os times do interior? E depois teve a final contra, se eu não me engano, contra o Corinthians ou contra o São Paulo. Foi desse jeito lá. O Irati sagrou-se campeão. E no outro ano, semifinalista, Copa do Brasil. Fazia campanhas boas. Na Copa São Paulo também, sempre chegando com um time legal, fazendo boas campanhas. Era essa a meta lá, né? Aqui em Piracicaba, que você nasceu em Piracicaba, certo? Sim. Como que foi esse esquema? Você era um menino tal, o pessoal levar você lá pro Irati? Então, você deve conhecer o Erinho, né? O Erinho? Erinho, conhecido Conheço. Erinho, isso. Grande Erinho. Né? E... Você jogou Perim, velho? Sim. Era o bairro, né? Por onde você morava. Eu joguei Perim já também. Eu morava no Tatuapé, eu tinha que representar ali a Redondeza. E o Leandro, o Ed, você lembra esses caras? Isso, o Rock. O Rock do Itapuã. Isso, o Bala do Vila Cristina. Bala do Vila Cristina. Então eu jogava o campeonato comunitário, né? E eu cresci jogando esses campeonatos de bairro. Isso aí com 6, 7 anos de idade. Eu já botava o uniforme, já valia 3 pontos, já tinha arbitragem, já às vezes viajava, né? Sim, Às vezes na Redondeza ali, mas viajava. E numa dessas viagens eu estava jogando, acho que em Ipeúna, e um cara do 15 me viu jogando e me convidou para fazer um teste lá no Jupiá, que era tipo um projeto, né, do 15, que aí você treinava lá, depois de lá eles te levavam para o 15. E aí onde eu fui para lá, joguei uma época nesse projeto, me destaquei, e daquele projeto eu fui para o 15. Você jogar no 15, treinar no 15. Aí do projeto eu fui direto para o 15. E aí você jogou Paulista, Sub-15? Aí me inscreveram no Campeonato Paulista. Eu joguei, agora eu não lembro se é Sub-15, se era Sub-14, porque agora tem um... Antes era infantil, júnior... Dente de leite. Isso, era assim, era mais simples, né? Hoje é mais complicado. Mas aí eu tive essa oportunidade, joguei o Campeonato Paulista. Na época fizemos uma boa campanha dentro das limitações, né? Não tinha tanta estrutura igual tem hoje, né? E aí saí do 15, quando eu subo para o juvenil, eu saio do 15, não sei porquê, acho que troca, né? Aí saí e conheci um outro empresário que tinha um projeto, o Oásis da Liberdade, não sei se você conhece, o Paulo. O saudoso Paulo. O falecido Paulo. Ele me ajudou muito, cara. O Paulo era um cara muito respeitado. Eu treinava com ele lá no Rua do Porto quando eu tinha 14, 15 anos. Então, ele falou pra mim que estava começando... Peraí. Eu quero escutar o que você falou do nome. Eu não entendi muito bem. Eu treinei com o Paulo, pô. Mas era qualquer um que treinava lá, não era? Não era São Boleiro. O Paulo era muito... Mas ele era famoso. Ele era muito bonzinho, deixava... Tinha uns ruizinhos. Porque tinha que dar time, né? Tinha que compor, né? Senão não dava pra fazer o coletivo, né? Entendeu? E ele era muito gente boa, cara. E aí, na época, ele assumiu lá o Oásis da Liberdade, que é um campus society, e onde eles tinham uma escolinha e iam disputar os campeonatos. E na época eu não tinha condição de pagar, né? E aí eu falei para ele, não tem como, eu vou pagar para treinar? Ele falou, não, vai lá que você é meu jogador. Você vai treinar, vai disputar as competições e eu vou arrumar um time para você. O Paulo falou para mim. Legal. Então o pessoal pagava, society, né, chuteira da Nike, tudo, e eu treinava descalço. E aí ia treinando ali, e ele apareceu a Rocha Neto. Campeonato Rocha Neto. E aí jogamos o primeiro campeonato, fomos campeões. E eu sempre bem, cara. Sempre bem. Eu dava minha vida ali, cara. E aí foram escolhidos ali uns 5, 6 jogadores.
e foram pro Irati, que ele tinha parceria, que tinha um diretor que era aqui de Piracicaba. Então ele tinha essa parceria com o Irati já. E aí ele envia essa rapaziada, e eu não vou, mano. E eu fiquei frustrado, nossa, eu tava voando, né? Mas você era bom mesmo ali no time dos caras e ele não mandou você? Não, aquela época ali do Ásia da Liberdade, no meio de campo, nossa, tava demais. Que posição que você jogava? Eu jogava de segundo volante, de meia. E por que você acha que você não foi? Você não tinha grana pra se manter lá, uma parada assim? Não, não é nem isso aí, porque o Irati sempre deu essa estrutura, né? Pelo menos para você se manter, você ganhava uma ajuda de custo e alojamento, todas essas coisas, dava para se manter de boa, sabe? Sem precisar da ajuda dos pais, né? Diretamente. Sim. E aí eu tenho uma segunda oportunidade de disputar o Rocha Neto, sou campeão de novo, né? Dessa vez capitão, tudo um destaque, e aí o cara me leva. E aí eu chegando lá, fui ver o que é a realidade. Porque aqui no 15, embora seja um time de ponta, porque para mim o 15 ele é um time de ponta, tanto que estava na primeira divisão do Paulista recentemente, e aí eu chego lá e eu vejo que é totalmente diferente, cara. O que é um time no sul, o que é alojamento. Os caras mais brutos no sul mesmo? Demais. Chegam. A primeira semana eu não pegava na bola, pai. Sério? Não pegava na bola. Pô, e é gente de tudo quanto é canto do mundo. Do mundo porque tinha coreano, tinha boliviano, já apareceu de tudo quanto é canto. E os caras lá do sul, lá, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, os gaúchos, chega... Não, e sabe quem que chega bastante mesmo, cara? Nordestino, mano. Nordestino chega. Cara, os caras chegam mesmo, mano, sem dó. E eu achei que eu não ia passar no teste, porque eu fui um período de teste, sabe essas férias da escola? Então eu achei que não ia dar certo, porque eu não peguei na bola, pai. Eu lembro que eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, o que eu tô caçando aqui, velho? Que eu fui no frio. Será que os caras fisicamente sobressaíam, será? Sim, sim, demais. E para começar, aqui eu treinava no campo da usina... Santa Helena? Da Santa Helena. Pô, um campo legal, né? Eu cheguei lá, meu Deus, que campo horrível. Campo horrível. Eu lembro que na primeira semana que eu fiz lá, que eu fiquei lá, deu -3 de madrugada. -3, meu. Porque interiorzão do Paraná, em junho, férias de julho ali, sabe? Junho e julho, -3, pra você acordar às 7 horas da manhã e treinar. Nossa, eu não pegava na bola. Liguei pra minha mãe e falei, mãe, que é isso aqui? Meu ruim. Eu acho que eu não vou passar. Mas com aquela esperança, vamos ver. E aí eu passei. Não sei como eu passei, acho que o diretor ele via alguma coisa em mim e me deu a oportunidade, sabe? Mas e por você achava que não ia dar certo? Porque eu já tinha feito outros testes, né, na vida. E se não voar no teste, você não passa, né? Geralmente não, cara. Via de regra, né? Tem uma situação que entre esse meio 15 de Piracicaba e o Irati, apareceu um teste para mim no São Paulo. E eu fui fazer esse teste no São Paulo, fiquei acho que 2 ou 3 semanas no São Paulo. Lá em Cotia? Na época era Barueri. Ah, não era Cotia. Cotia, se eu não me engano, estava em construção, não lembro. E aí eu fui fazer esse teste lá no São Paulo. Com o pessoal, eu cheguei e já fui direto no CT. Porque a maioria das pessoas vão para o Morumbi ou faz aqueles peneirão com 200 crianças lá. E eu fui direto com isso aí por causa de um empresário que me viu treinando no 15. E aí, nesse... O 15 tem que ter uma boa ligação com o São Paulo, não tem? Tem. Bastante jogador vai pra lá, né? Tem sim. E antigamente era mais ainda, né? Por causa da TAM, né? Era. Você lembra? Era. Naquela época o 15 era bom demais. Sim, esse rapaz, a melhor fase do 15 rapaz foi de São Paulo era daqui, né? O Beraldo lá. Beraldo. O 15 vai ganhar um dinheiro do Beraldo agora, não vai? Então, eu não sei se ele é o time formador, né? Você tem que ver. É o primeiro, né? Isso. Tem que ver se é o time formador. Se for o time formador, ele vai ganhar em todas as negociações que tiver futuramente. Uma porcentagem. Então, nessa oportunidade que eu tive no São Paulo, ali eu vi que eu ia passar. Porque eu fui muito bem, cara. Imagine você pegar um menino e colocar ele para treinar já no time do São Paulo. Porque eu treinei com o irmão do Kaká, o Digão lá, já cheguei com eles lá no alojamento. E eu treinei muito bem, cara. Essas 2 semanas. Eu fiquei acho que 1 semana em Barueri e aí eles me transferiram pro Morumbi. Você saiu do Irati nesse meio tempo? Ou não? Eu saí do 15. Do 15 foi escondido. Foi escondido. Era assim. Porque eles não queriam. E quem fez esse esquema foi o Paulo? Não, foi um outro empresário escondido também. E esse empresário era técnico. Sabendo, trairagem, tá arrancando. E foi o que aconteceu. Descobriram. Eu passei no teste, aí eu estava no Morumbi, né, já estava alojado no Morumbi,
E eu fui fazer um treino na sexta-feira, o cara chamou o pessoal e falou, ó, o único que vai voltar é o de Piracicaba e o de Campinas. E aí eu voltei para Piracicaba, pô, nossa, passei no teste, vou voltar. E aí chegou em casa, minha mãe falou para mim assim, Gê, o pessoal do 15 veio aqui em casa e parece que deu ruim lá, meu. E aí eu fui descobrir, que os caras descobriram, pô, 2 semanas sem aparecer no treino, alguma coisa aconteceu, né? Foram na sua mãe. E aí na época o empresário falou para mim que não ia rolar por causa que os caras estavam ameaçando processar ele e tal. E aí eu falei, não, vou voltar, eu não quero nem saber. Ele falou, não, você não vai voltar. Sozinho. Falou, você não vai voltar. Já conversei com o pessoal lá, você vai jogar o Paulista pelo 15. E aí veio aquele balde de água fria, né? Nossa, baita sonho, né? Quantos anos você tinha nessa época aí? Cara, eu acho que eu devia ter uns 13. Nossa, 13, nessa 14. época já tava... E eu acho que isso é uma das coisas que demorou em mim, tipo... Eu era muito novo e tinha muita coisa, eu não tinha ninguém, eu não tinha um pai ali do meu lado para falar, não, calma aí, pô, você vai fazer isso. Porque tudo foi sozinho, mano. Seus irmãos é mais velho que você, eles não davam uma moral nessa parte aí? E era meio boleiro também, os caras. O meu irmão mais velho, ele trabalha desde muito cedo, né? Então, eu acho que ele já tinha as responsabilidades dele, não dava para ele ficar me auxiliando em tudo. O do meio tentou ser. Tanto que ele jogou. Assim. Ele tentou ser jogador né? Jogou no 15 um período, mas também não conseguiu concluir, sabe? Chegou uma hora que ele falou, não vou. Ele não tinha muita ambição, né? E aí chegou na minha vez, meu pai falou, não, você é ruim. Você é ruim, para. Nossa, porque se você vê meus 2 irmãos, cara, os caras é craque. Você falou pra mim. E eu falo pra você, de lá de casa eu sou mais ruim. Só que eu tive treinamento, só que eu tive oportunidade, tive vontade. Então, eu acabei superando eles em alguns momentos, né, por causa desse treinamento, dessa experiência que eu tive, entendeu? Porque os 2 é craque. Aqueles caras assim que nasceu com dom, canhoto. Se eles tivessem assistido e tivessem as oportunidades, eles seriam os jogadores. Sim, certeza. Imagina o que acontece, né, cara? De gente boa que não vinga, né? E aqui em Piracicaba tem muito, hein? Tem, cara. Será que tem craque mesmo, igual tipo Neymar por aí, que nego não conhece? Não, igual Neymar é difícil dizer, né? Mas é difícil. Gente boa tem, cara. Eu lembro de um rapaz que trabalhava comigo, eu até esqueci o nome dele. O moleque voava. Todos os campeonatos de várzea, ele recebia os cachês para ir nas várzeas de vários times e voava. E não dava certo nos times, cara. Não dava. É porque é jogador de bola, né? É? Tem uma diferença de jogador de bola com um atleta profissional. Exatamente. Qual que é a diferença do jogador de bola atleta profissional? Pô, um cara que é jogador de bola, ele vai entrar em campo, ele vai fazer aquilo ali que vem na cabeça dele. Um atleta profissional, ele conhece regras, ele conhece jogadas, ele conhece formação. Táticas, né? O físico dele é sempre invejável, entende? Você citou o Neymar, os craques que tem é um ou outro. A grande maioria são jogadores comuns. Né? Você torce pro Palmeiras. Quem que é craque do Palmeiras? Eita, alfinetada. Quem que é craque? Hendrick. Que tá oscilando, é um garoto ainda, né? A gente não sabe, né? Sim. Cara, eu acho que ele é superestimado. Não sei, posso estar falando besteira. Você tá falando besteira. Cara, não, mas assim, eu acompanhando ele, eu não vejo nada Mas não, demais, mas ele tem cara. 16 anos, mano. Não, que seja, porque 16 subiu. Não, o Pelé com 16 anos brilhava já. Né? Não, não dá nem pra comparar. Não dá nem pra comparar, né? O Hendrick, acho que é tempo. Eu acho que ele, eu acho ele Tá bom. com medo de pôr também, que se ele se machucar... E sabe uma coisa que eu acho que tem também? Muita carência, né? Da posição dele. Nós brasileiros estamos carentes de um centroavante como ele, né? Forte, fazedor de gol. Sim. Lembra o Adriano um pouco, né? No passado ele voou. Naqueles finalzinho que o time não precisava de resultado. Tava só Voou igual ganhando. galinha. Voou igual galinha, voou nada. É por isso que o nome desse quadro que a gente tá trazendo os boleiros aqui é conclubismo. Eu não senti clubismo na fala dele, não. Eu concordei com ele. Concordo com ele. Tá bom. Então, aí voltando lá pro... Vamos voltar vamos recapitular. Você tava no São Paulo, teve essa eu só fiz esse adendo aí, porque teve essa passagem na minha vida. Nossa. Que foi uma frustração já. Novo, 13 né, cara? anos, que preparo mental que você tem com 13 anos pra você passar por tinha. uma decepção dessa, né? Você Cara? viu? A minha São mãe Paulo, fala cara. que eu sempre fui muito precoce, né, cara? Então, eu acho que essas situações apareceram na minha vida por causa disso daí já. O dia que eu falei pra minha mãe que eu ia pro Paraná, ela falou pra mim, Gê, eu já sabia. Pô, eu já E sabia. eles não tinham isso aí, porque assim, eu conheço vários parceiros que a mãe e o pai não deixavam. Não, você não vai, não deixava o cara aí. Minha mãe falou pra mim, Gê,
viu, eu sabia que você não ia E ficar. já teve as portas abertas pelos seus irmãos também, né? Foi bem vago, assim, a oportunidade que o meu irmão teve, mas ela já sabe, o futebol na minha família, cara, é muito presente. Então a galera sabia que tinha isso daí já. Alguém vai ser, cara. Alguém vai dar certo, é impossível. Porque toda geração tem 2, 3 que você pode falar assim, não, esse aí vai. Hoje tem o meu primo Samuel, ele tá no 15 também, disputou o Sub-15. E eu tenho certeza que eu tenho certeza que ele tem capacidade. Agora, que vai dar certo, existe um monte de situações. Quanto você diria que é o psicológico? Assim, quantos por cento você diria que é o psicológico que vale mais do que a técnica, do que Então, sei lá, ou o físico, não sei. Não, a técnica, o físico, ele tem de sobra. Agora, a mentalidade, eu boto aí uns 70% mais ou menos, de saber entender a hora certa de falar um sim, de entender a hora certa de dar um passo para trás. Né? Não é nem jogando, né? Digo as atitudes. Por exemplo, eu fui lá para São Paulo, mas eu fui escondido. Foi uma coisa errada. Talvez naquele momento, se eu tivesse ficado no 15, continuado treinando... Você ficou marcado lá no 15 como o cara que saiu escondido também? Pode ter sido. Embora ainda tenha feito um campeonato paulista legal, subi para o juvenil, mas não foi a mesma coisa se eu tivesse ficado lá, entendeu? Desde o início da temporada, entendeu? E aí eu disputo esse campeonato, né? Eu volto do São Paulo, sou reintegrado. Isso aí, molequinho, eu nem entendia o porquê que eu não podia voltar, né? Porque eu não tinha assinado nada com ninguém. E aí eu disputo esse campeonato, vou mais ou menos, porque eu já também não estava muito contente, porque eu sabia da oportunidade que eu tinha tido. E aí, no final, eu subo para o juvenil, é um lance bem engraçado. Porque eu estou disputando o campeonato infantil e estou sendo convidado a treinar com o juvenil. Quando você está treinando com o juvenil e você é infantil, quer dizer que você está indo muito bem, você está acima da média. Show. Falei, pô, vai ser legal, ano que vem eu subo, vou chegar com moral. No outro ano eu subi, fiz 2 treinos, fui dispensado. E aí que entra o Paulo na minha vida, e aí que aparecem as oportunidades no Irati. E aí, vamos voltar para o Irati agora. Você foi parar e passou lá no Irati. E passo, aí eu... Isso com 14, 15 anos. Essa base aí. Às vezes eu me perco um pouco assim na coisa, já faz um tempo já, né? Sim. Mas essa base aí, sabe? De primeiro ano de juvenil, indo pro segundo ano de juvenil, depois júnior. Aí eu volto para lá, aí eu entendo o que é você morar num alojamento com mais 30 jogadores, com mais 30 caras tendo o mesmo sonho que você. Entendeu? Era um time estruturado, mas ainda tinha suas dificuldades do dia a dia, né? Que nem eu falei, a gente ganhava, na época ganhava R$200, aí alimentação, todas as coisas, era tudo bem, entendeu? Na época era um salário, era uma ajuda que dava para vocês, né? Era uma ajuda de custo, na realidade, porque se você for pensar bem, eu tinha que comprar pasta de dente, eu tinha que comprar uma roupa, eu tinha que comprar passagem para viajar. Porque eu tinha que vir para casa, né? Sim. Teve uma época que eu fiquei quase um ano sem vir em casa. Eu falei, pô, não dá para me ficar indo direto. Uma passagem de Curitiba para cá, que era do lado de Curitiba, né? Então, era um pouco caro para mim vir, né? E eu ganhava só R$200. Mas lá, Vitor, lá eu entendi o que era futebol, cara. Lá eu entendi que é você acordar, olhar no quadro, ver o treino que tem de manhã, almoçar, voltar e treinar de novo. Faz diferença esses fundamentos, porque eu joguei em escolinha de futebol, não adiantou muito, mas... já tá se defendendo. Não, porque eu sei que você vai fazer piada, então eu já tô fazendo uma proteção das suas piadas, sem graça. Os fundamentos ajudam, mano? Demais, cara. Tipo, se o cara fica melhor mesmo? Demais. Domina essas paradas, tipo, ficar toda hora treinando. Ó, vamos fazer um paralelo. Você toca violão, né? Sim. Agora imagine você pegar o violão uma vez por mês e querer tocar ele igual um cara que toca todos os dias. Você não vai ter o mesmo rendimento que ele. O cara vai ali aprimorando o domínio, aprimorando o passe, aprimorando a forma física, não tem como. E a repetição leva à perfeição, né? A gente sabe. Qualquer coisa. E pouco tempo depois, quando eu volto pra cá de férias, os caras já percebiam a diferença em mim, entendeu? Você voava aqui jogando com seus irmãos, com a turminha? Eles não deixavam jogar muito, né? Quando eu vinha de férias, não vai jogar, senão você vai se machucar. Dá uma segurada. Mas as oportunidades que eu tinha, aí eu queria jogar, pô, queria mostrar pros meus irmãos, queria mostrar pro meu pai, que ele falou que eu era ruim de bola, né? Tinha aquela coisa. Eu queria mostrar pra ele, né? Lógico.
E aí eu lembro a primeira oportunidade que ele teve para me ver jogando, ele falou para mim, nossa, meu, você mudou demais, cara, que é isso? Porque a forma física já estava invejável, né? A qualidade já tinha aprimorado mais ainda do que eu já tinha. Porque aqui no 15 eu treinava uma vez por dia, eu treinava de segunda a quinta, sexta era tipo meio concentração para jogar no sábado. Lá era de manhã e de tarde, todos os dias. E no sábado treinava de manhã. E outra coisa, treino físico, cara. Fazia os físicos mesmo. Não, eu quase morri, mano. A primeira pré-temporada que eu tive lá foi loucura. Era 8 km de manhã, 8 km à tarde. Quando não era 8 km seguido, era 4 tiros de 2.000. Era 7 tiros de tanto. Era assim, mano. Era loucura. Trabalhinho específico de você ficar um mês sem ver a bola. Só Mas por que lá era tão mais puxado que aqui, você acha? Não, lá para começar eu era alojado, né? Então não tinha. Eu ia treinar de manhã, não ia treinar de tarde, já não ia dar. Não teria como. E é sul, cara. No sul é loucura. Verdade. De verdade. Por mais que seja no Paraná, eles, né? Seja eles próximo. Eles têm essa fama de ser raçudo, né? Sim. Ser todos raçudos. E os caras do sul, assim, você deve ter conhecido bastante sulista ali no alojamento, né? No futebol não deve ser diferente na vida. Os caras falam que eles são meio assim, orgulhosão assim, de ser do sul e tal. Tinha essa parada aí de tipo, os gaúchos, quero jogar mais que você. Os gaúchos são piores, né? São piores. De ser orgulhosos, sim. Eles queriam ser separados do Brasil, pô, não tem como, né? Não tem como. Os caras demais. Os gaúchos são bem assim mesmo. E são firmes também, cara. Que nem você falou, o pessoal do sul, do Paraná para baixo ali, é firme, os caras jogam mesmo. Que nem eu tenho um amigo meu, Neguete, ele joga no sul há não sei quantos anos já. Bem amigo meu, e ele fala pra mim quando a gente tem a oportunidade, eu falo, viu, vem pra cá, meu, joga aqui perto pra gente se ver e tal. Ele falou, viu, se eu for jogar aí 3 jogos, suspensão, 3 jogos, suspensão. Aqui eu posso chegar à vontade, aqui ninguém... Entendeu? Deixa correr o jogo. É meio cultural dos caras. Até a arbitragem já deixa. Já deixa. Hoje em dia tá deixando mais, né? Mudou um pouco isso aí. Lembra quando o Voaden apareceu, que começou a deixar o jogo seguir? Ele que mudou um pouco isso aí. Porque antigamente parava muito, era muito nego cai, né? Então. E aí, esses treinamentos aí, Vitor, fazia muita diferença, cara. De verdade. Você treinar de manhã e de tarde. E eu tava falando com meu primo também. O dia que ele alojar, ele vai mudar muito. Ele muda a forma de pensar também, porque você vê que você tem as suas responsabilidades. Cria mais ali, parceria entre os jogadores? Demais. Afinidade na bola, assim, eu falo? Na bola, entrosamento, de você olhar para o seu companheiro, você já saber como que é a forma de jogo. Porque, pô, eu joguei no Irati acho que uns 3 anos. Essa base aí. Foram 3 anos com o mesmo, a maioria, o mesmo pessoal. Mesma turma. A mesma base dos anos que nasceu em 88, 89, né? Então, pô, só de eu olhar pro meu companheiro ali, eu já sabia como que era a batida, como que era o passe, entendeu? Como que ele gostaria que eu colocasse um passe para ele, fizesse um passe. Então, ajuda muito, né? E também a amizade, né? Eu tenho... isso aí foi em 2006, cara. Nós temos um grupo no WhatsApp até hoje. Troca ideias, cara. Você foi o Thiago Santos que jogou com vocês lá? Né? Thiago Santos eu joguei com ele no Prudentópolis. Que é um time do lado de Irati, onde a maior façanha lá foi ter revelado o Liedson, né? A façanha dele. Revelaram o Liedson, entendeu? Aí eu conheci ele lá. O Liedson é marcador de gol, né? Ele era, não? E raçudo, né? Marcava gol. O Liedson, eu não lembro quem é esse Liedson, é do Corinthians? Ele jogou no Corinthians. Era português, Portugal, né? Depois ele foi para Portugal, acho que até se naturalizou português, ele né? Jogou, né? Defendeu a seleção. Prudentópolis. Ele era banco seu, Thiago Santos? Thiago Santos foi banco meu lá, cara. Olha. A gente jogou uma Copa Tribuna e acho que um Paranaense. A Copa Tribuna eu tive um desempenho bem melhor, sabe? E o engraçado dele, Vitor, que ele não teve base direito, cara. Ele saiu do Amador de Curitiba lá e foi para esse time. E tinha mais ou menos a sua idade? Acho que ele é 8'9", eu sou 8'8". E hoje ele tá do Fluminense. Qual é a diferença, assim, do... Tipo assim, o Thiago Santos foi multicampeão, né? Claro, também foi jogar num grande time que era o Palmeiras, né? Sim. Jogando um pouco de sardinha. Sim. O Thiago Santos, pô... Profissional, você hoje não foi profissional. Você chegou a ser profissional, mas hoje você não seguiu a carreira
do futebol. O que aconteceu nesse meio do caminho, assim? É uma coisa assim, que a gente pergunta, porque, pô, você jogava mais com o cara, assim, em tese. Sim. E o que acontece? Não, Qual que são os não é fatores em tese, em um momento ele jogou mais que ele. Sim. Jogador é momento, né? É muito momento. Tem isso também, Sim, então. momento. Tipo, nossa, o cara tá jogando mais que eu agora. Tinha isso? Tinha. E você fala, nossa, eu jogo muito mais que esse cara aqui, mas dá um tempo que o cara tá treinando, tá fazendo, o cara passa a jogar mais que o outro. Sim, oportunidade, né? Então, é complicado. Por exemplo, todo mundo me pergunta, por que você não deu certo como jogador? Cara, tem uma série de fatores, entendeu? Agora, diretamente, por que o Thiago virou jogador consagrado, né, consolidado, e eu não virei? Não sei, cara. Não só ele, eu conheci muitos outros jogadores no Irati. O Walter, goleiro do Cuiabá, esse meu amigo Neguete, que vive do futebol a vida inteira. Também, né? Do Corinthians. Bom goleiro, cara. O Elton, jogador lá, que jogou no Vasco, no Corinthians, era tudo, essa época lá, era tudo no Irati. Eles tiveram a mesma base que eu, passaram no mesmo lugar que eu. Maurício Ramos, aqui de Piracicaba. Maurício Ramos. O Maurício eu joguei na mesma época que ele no 15, eu sou contemporâneo dele no 15 e no Irati. Agora, por que ele conseguiu ser um jogador de sucesso e eu não? É uma questão, assim... Tem esse negócio de empresário? Tipo, um cara empresário investiu grana no cara, fica aí e tal, vai dar certo? Ou não tem? Ou então, mais ou menos? Não. Que tenha o empresário de peso? Sim, com certeza tem. Tem até aquela piadinha assim, ó. Nossa, esse cara não teve um empresário bom. É bom de bola, mas não teve um empresário bom. Tem isso aí. Ou esse cara é ruim e tem um empresário bom, né? Isso, tem também. Eu acho que tem mais essa. Eu tenho esse lado também, né? O Douglas do Barcelona aquela vez, lembra? Como é que ele foi parar no Barcelona, né? Ninguém entende até. É isso. O cara não conseguia nem fazer embaixadinha na apresentação. Keirson. Entendeu? Então, tem esse lado do empresariado. Sim. Por exemplo, eu cheguei num time chamado Batel, em Guarapuava, que é do lado de Ponta Grossa, ali, na região ali. Eu chego lá, o time não tinha estrutura, cara. O time não tinha um alojamento, eu fui dormir num colchonete. Eu fui jantar a primeira vez, era arroz e salsicha. Depois de você treinar 2 períodos no dia, como é que você vai jantar Como você vai se alimentar direito, né? Não tem estrutura. Agora, chegou um empresário e botou dinheiro em 3 jogadores, por exemplo. Vai ficar no hotel. O cara ficava no hotel, pô. O cara só ia, treinava e voltava. Por quê? O cara jogar, independente do que seja a estrutura. Eu te dou a estrutura e o time, a única coisa que o time tem que dar pro cara é a oportunidade de aparecer. Entendeu? Já conheci situações que o pai fala, como é que tá o clube? O clube está precisando disso e disso. Então eu dou cama, mesa e banho para vocês e deixa meu filho trabalhar. Não precisa dar salário para eles, nada, e deixa ele trabalhar. Entendeu? Agora, eu chegava num lugar, Vitor, eu tinha que receber algo. Eu não podia ligar para minha mãe, André, e falar para ela, mãe, eu preciso de R$200 todo mês. Minha mãe não tinha condição, cara. Minha mãe estava cortando um dobrado aqui em Piracicaba para sustentar os meus irmãos, às vezes sustentar o meu sonho ali de me comprar uma chuteira, assim, mas eu nunca quis dar esse peso para ela, sabe? Eu acho que, voltando um pouco àquela pergunta, eu acho que isso também pesou, cara. Eu nunca quis chegar ao extremo, sabe? Você nunca pediu ajuda para ela? Poucas vezes. Família, pouquíssimas vezes. Tinha um pouco do orgulho também, ou não? Ou era só, acho que é mais preocupação, né? Nossa, vou deixar minha mãe preocupada lá, tipo isso. Isso. Não, vai faltar, né? Muitas vezes eu ligava para ela, agora eu vou contar uma coisa para você. Tinha um esquema no orelhão, cara, para a unidade do cartão durar mais. Eu sou da época do cartão telefônico. Eu sou da época do cartão telefônico. Olha a dificuldade que era, tá vendo? Para me ligar o interurbano para minha mãe, entendeu? Então, aprendia cada macete lá para conseguir falar com os pais. E eu ligava para ela, cara, eu não contava para ela que eu estava fazendo aquilo, não contava para ela que minha chuteira estava rasgada, eu não contava para ela porque era café, almoço e janta. E nos intervalos aí, o que você fazia? Eu não contava para ela que eu passava as dificuldades que eu passei lá. Porque eu não queria trazer preocupação, não é nem orgulho, cara. É que eu sei como que foi difícil para minha mãe, sabe? Para minha família. Então, aquele era meu sonho. Então, eu ia fazer de tudo para dar certo aquilo ali. Tem cara que é assim, isso que eu tô falando, tipo, não vou falar. Eu vou passar apertado, vou passar fome aqui, mas não vou pedir ajuda para alguém. Tipo, tem isso também. Sim, não por ser orgulhoso? É. Não é o meu caso. Você pediria, tipo, se você soubesse que tivesse. Sim, com certeza. E eu também sabia que se eu pedisse para ela, o que ela ia fazer, cara?
Ela ia tirar da... Tripa, coração, Ela ia tirar da conta de luz para me dar. Ela ia ter que trabalhar em outro lugar para me ajudar, entendeu? Ou meu irmão ia ter que tirar do bolso dele, entendeu? Uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Meus irmãos me ajudavam quando eu vinha de férias e tal. E meu pai também foi muito distante, né? Nessa etapa aí foi muito difícil, né? Eu não tinha um pai que chegava ali hoje, e aí? Pra você ver, eu joguei no 15, joguei nesses times aí todos. Meu pai nunca assistiu um jogo meu, cara. Meu Deus. Nenhum de... Ou com a camisa do 15, ou com a camisa do Irati, do Guarapuava, do Prudentópolis. E ele gosta de futebol. E ele era, né? Ele era louco por futebol. Doido, meu pai. Acho que essa paixão que eu e meus irmãos temos vem deles. Meu pai era louco por futebol. Meu pai, ele sabia os nomes dos estádios aqui do interior, aqui, todos. Ele era louco, entendeu? E, assim, ele não ia ver você jogar porque trabalhava muito, tinha algum problema? Assim, eu não me recordo muito, você já deve ter comentado comigo. Cara, meu pai era um... Ou era distante mesmo, que eu não queria? É um cara desapegado de tudo. Desapegado. Entendi. Meu pai nunca teve fé nenhuma, cara. Meu pai nunca teve vontade de dirigir um carro, mano. Não é só fé, como chama? Não teve... Ambição. A única vez que ele foi assistir um jogo meu, eu acho que devia ter uns 9, 10 anos. E nesses campeonatinhos comunitários, né? Coerinho. Lá no... É quase um Street Fighter isso aí, né? Não, imagine... Só luta e briga lá. Cara. Imagine Jardim Camargo e Novo Horizonte, imagine. Nossa. Era isso, cara. Meu pai. E aí, eu não sei o que aconteceu, ele foi assistir esse jogo. Cara, eu juro pra você, mano, isso que eu vou contar pra você agora é surpreendente, mano. É inédito. Eu acho que a gente ganhou de uns 8-1. Eu devia ter feito uns 5 ou 6 gols naquele dia. E aí eu moeu, né? O Erinho, nossa, ele me amava, cara. Sabe pisando. E eu saí, cheguei grandão. E aí, pai, você viu? Ele falou assim, você é um fominha. Você não toca a bola pra ninguém, só reclama. Você tá achando que você é dono do time? Eu não venho mais. E não foi, cara. Olha, cara. Pô, moleque de 10 anos, eu vi isso aí depois de destruir, meu. Falei, caramba, não sei que eu fiz algo de errado, mano. Que ele podia falar, ó, depois, né, viu? Me toca mais a bola, né? Não, já amassou ele ali. Que ele tá certo que eu era um fominha? Ele tava certo. Eu acho que ele tava falando. Ele tava conhecendo certo. você, que eu joguei com você, você reclamou, meu. Também sou reclamão. Não né? que ele mentiu, né? Não que ele mentiu. Mas eu acho que o momento faltou um pouquinho. 10 anos, né? 10 anos é difícil. Então, eu sempre conto essa situação pra você ver, pra me lembrar até hoje disso aí, me marcou aquilo lá, cara. E hoje eu levo na brincadeira, assim como a falta que teve dele também, naquele momento eu levo na esportiva. Nunca atrapalhou meu sentimento e meu relacionamento com ele, nunca. Eu nunca coloquei esse peso também, não me tornei jogador por causa disso. Nunca, cara. Eu sei que faltou muito de mim também, sabe? E faltou dessa parte psicológica que você falou também. Faltou alguém chegar para mim e falou, na hora que eu tava muito lá em cima me achando, falou, dá uma segurada aí, pai. Pô, você não é nada não, entendeu? Faltou também menos pessoas chegar e bater nas minhas costas, você vai ser o próximo Robinho, hein? Ou você é o próximo Flávio Conceição, que falavam para mim nos lugares que eu passei. Acho que faltou um pouco isso daí, né? Faltou ter alguém do meu lado. Né? Faltou. Pé no chão. No mesmo momento que faltou, no momento que eu estava me achando muito, que eu era muito boleirão, que eu queria pisar na pontinha do pé, andar igual jogador, faltou alguém falar para mim, dar uma segurada. E faltou também, quando eu estava mal, quando eu estava triste, alguém falar assim, vou te ajudar, cara. Entendeu? Então, é por isso que quando eu falo assim, as pessoas me perguntam, mas o que faltou para você, cara? Eu falo, velho, é uma boa pergunta, viu? É engraçado, né? Esse dia eu tava vendo o Kaká num podcast, né? Cristão também, você chegou a ver? Não. Ele fala que na turma dele, ele era o pior. Ele não passava nas coisas, mas ele tava lá. Na hora que ele subiu, parece que aconteceu uma coisa que deslanchou. Aí ele foi quem ele foi, né? Até ele ter jogado no profissional de São Paulo, foi uma fita assim, né? Até... Que todo mundo foi pro treino e ele foi pro jogo pra disputar um negócio fora. Não, ele não foi, assim, vai ficar de fora. E aí sobrou ele, eu tô precisando de um cara na posição meio e tal. Isso. Do profissional, manda o moleque aí. Ele treinou bem. Aí que ele despontou. E aí jogou bem e ficou profissional. Eu acho legal dele falando que ele sofreu preconceito por ser de classe média, né? O pessoal olhava pra ele assim, tipo, pô, você não precisa disso que esse cara tá aqui. Geralmente os periféricos igual eu vê aquela oportunidade como uma chance da vida dele.
Já ele não, né? O pessoal via como, pô, tá tomando a nossa oportunidade. Então ele sofreu bastante preconceito com isso daí também, né? Entendeu? É complicado. Sim, mas a gente tava, voltando assim, um assunto, a gente tava, o podcast do Júnior marcou muito eu, assim, sobre esse negócio de paternidade, querendo ou não, G, é um negócio muito importante, cara, porque, assim, ele falou que a paternidade, ela significa, Deus Pai significa segurança, né? Nossa, Uma coisa, uma fita assim, não né? lembro. Segurança, uma coisa assim. E faz, de repente, traz aquele lugar, né? Sim. E por mais que você não colocou a culpa nele, nem nada, mas tem um certo peso, velho. Porque Deus é pai, né? E esse negócio de paternidade ajuda demais. Seja pra furar o seu balão quando você tava aí, opa, vamos lá, né? Ainda que ele não ia ir com você no alojamento, os pais não fazem isso aí, né? Mas é importante, né? Assim, você, não só no futebol, mas vamos sair do futebol. Na assim. vida, né? Na vida, assim, tinha alguma coisa que você, pô, não vou pôr a culpa no meu pai, como você já falou, que não vai pôr, nunca pôs, nunca no futebol. Mas se, pô, meu, tá louco, queria que meu pai estivesse aqui, vendo fazer esse gol, ou nossa, cadê meu pai? Demais. Tem, né, essa parada. E vou te lembrar de uma situação. Você tinha uma pregação de paternidade, não tinha? Ou tem ainda? Você lembra em Americana que nós fomos? Que eu fui com... Você é ruim de memória, né? Deixa eu ver. Eu fui com você. A gente foi pregar num lugar fora uma vez, eu lembro. Algumas vezes, né? Ele tem TDAH com indícios a Alzheimer. Sai fora, filho. Mas eu lembro que a gente foi pregar fora numa A esposa dele vai sofrer no finalzinho. Sai fora, feio. Os caras jogando maldição nele. Não pega. Então, né, voltando, nós fomos você pregou e eu fui com você, cara. E aquele dia ali eu lembro ainda uns pedaços da sua pregação, você falava que era igual o pai do Cris. Quando o mal... eu já vi você pegando essa peça na nossa igreja. Nossa, essa era a minha pregação. Né? Pô, eu lembro dessa aí demais, cara. Bastante isso aí. E aquele dia lá marcou muito a minha vida. Entendeu? Sério, mano, aquele dia, pô, o que você fez aquele dia ali, meu, foi muito legal, cara. E eu era meio cruzão ainda no evangelho, né? Tava muito empolgado, pô, queria te seguir, queria ver você pregar. Aí cheguei aquele dia, você falou de paternidade. Aquele dia ali veio muitos flashes na minha cabeça. Veio o que poderia ser meu relacionamento com meu pai. Veio a falta que ele fazia nos momentos mais cruciais da minha vida. Enfim, teve momentos que eu falei, pô, por que meu pai não está aqui? Você falou assim, os pais não vão no alojamento. Não, vírgula. Vão? Os pais dedicados vão. Se você tivesse um filho hoje, ele tivesse alojado lá no interior do Paraná, você ficaria 1 ano sem ir lá ver ele? Você não ia ver onde seu filho está dormindo, com quem ele está andando, como ele está treinando, o que ele está fazendo. O que ele faz nos finais de semana que não tem treinamento? Sabe o que eu fazia com 15 anos, 16 anos? Eu ia para balada. Entendeu? E eu e todo mundo. Teve uma época, essa época que eu aceitei Jesus, falei, pô, não vou para balada, não. Pô, tô legal na igreja, não vou. Cara, me explica. Assim, você me contou uma fita uma vez, eu lembro até hoje isso aí. Não, cuidado. Não é nada comprometedor. Cuidado. Não é nada comprometedor. Cuidado, não, mas não é nada comprometedor. Você falou assim, que quando você era de Deus, você não jogava bem. Você falou uma fita assim. Aí, mas quando você começar a ir pra balada... Né, cara, vai chegar... Você falou assim, que jogava bem, eu falei, não, pô, mano... Aceitei Jesus, parei de ir pra balada. Eu sozinho. Deixa eu entender a linha do tempo. Você, com 15 anos, aceita Jesus, já jogava... Lá no time. Já jogava lá, tava no auge. Tava moendo na minha posição titular. Não, tava na base. Sobrando na minha posição, titular absoluto. O diretor falando que ia me profissionalizar já ali nos próximos anos. E aí eu aceitei Jesus bem nesse momento. Porque, querendo ou não, o jogador ele se sente meio sozinho, né? Porque é meio supérfluo. Mas o que te levou a ir para a igreja? Alguém te convidou? Como que foi? Tem os atletas de Cristo? Tem os atletas de Cristo, tem. E aí chega no domingo à tarde, pô, tá todo mundo ali, e você às vezes se sente meio solidão, saudade da minha família, por mais que você tá rodeado de... Porque a balada foi esse sábado, né? A bad bate no domingo. Domingo vai ser... Não, e vai vendo só, no sábado, eu tinha aceitado Jesus, né?
Eu fiquei sozinho numa casa que morava 30 pessoas. Onde que estavam essas 29? Tudo na balada. Tudo só. E eu assistindo Zorra Total sozinho, sabe? E a bola não entrava, pai. Você ia dominar, dava na canela. Você ia inverter uma bola, mandava longe. Você batia no gol, a bola não entrava. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo, cara? Mas hoje em dia que a gente começa a perceber, né? Parece que... ou começa a conhecer um pouco, né? O inimigo não fica feliz, né? Então ele vai começar a minar você ali, te boicotar em algumas coisas, né? Para você... E realmente ele me boicotou. E o juvenil, né? Na época... E a gente também tem que entender que tem a fase ruim, né? Hoje você é homem, você entende que tem dias que a bola não entra, mas é normal, tá tudo bem. E aí eu voltei a sair. E a bola começou a entrar. Meu Deus do céu. Isso aí foi... Esse é um corte invertido. Coisas do acaso. Não foi coisas, né? Mas por exemplo, voltando a falar do meu pai, onde ele estava? Eu, sábado à noite, virando a noite, com a minha oportunidade ali da vida, e eu saindo, cara. Por isso que eu falo que em muitos momentos eu não fui profissional, embora fosse um moleque ainda, né? Mas o meu pai fez falta em alguns momentos. E só fazer um adendo aqui do meu pai, para você ver como não impactou. O meu pai, no final da vida dele, teve um AVC. E quem cuidou dele? Você mesmo. Eu cuidei dele. Muitas vezes na minha vida ele não cuidou de mim, pô. Eu lembro uma vez que ele me levou no médico, cara. Eu tenho uma memória boa, hein? Você tem memória ruim, eu tenho memória boa. Eu não tenho memória ruim, eu tenho memória ruim pra algumas coisas. Tem outras coisas que eu tenho memória muito boa. E o meu pai passou minha idade errada pro médico, cara. Sério? Juro, porque ele não sabia quantos anos eu tinha ao certo, cara. Chegava no busão assim pra passar debaixo da catraca, era direto, eu já tava grandão e ele passa. Ah, mas Porque essa aí todo mundo. É um pouquinho Miguel, né? E a criança se vergonha, mãe. Mas eu já tenho 7 anos. O cara com cavanhaque. Nossa, aí embaixo. Vai, até hoje se for, né? Mas isso acredita que depois de um tempo eu levei isso aí, cara, de um jeito, numa esportiva, porque eu sabia que ele foi criado daquela maneira. Às vezes reproduz. A criação dele, cara, foi pior do que eu tive. E aí eu falei, pô, agora é minha oportunidade de ser melhor do que meu pai foi para mim. Então, toda oportunidade que eu tenho com a minha filha, eu procuro ser o melhor pai do mundo, cara. Porque se eu reclamei do meu pai um dia, então eu não posso recriar o que ele foi para mim. Então, pô, eu com a Isis, cara... Xodó. Não, demais. Eu faço de tudo pela minha filha, cara. Porque eu não posso, né, cara? Não posso ser omisso com ela em algumas coisas, assim como meu pai foi comigo. E com meus irmãos, sabe? E vejo neles isso também. Ótimos pais, entendeu? Os caras virou a chavinha, né? Acho que meu pai acertou fazendo errado, sabe? Você acredita? Já viu aquela dica, aquela história dos filhos do pai que bebia muito? Aí o cara falou assim, por que você ficou... o cara, um foi pra mesma vida, bebeu, ficou ruim. Por que você bebeu? Meu pai era assim, meu. Você queria que eu fosse diferente? E o outro ficou um outro cara. Ele falou assim, por que assim? Meu pai era assim, eu não podia ser igual. Né? No caso de vocês, todo mundo usou como pro... Ele mostrou pra você como não ser. Ele mostrou pra nós como não ser. Vai ser nas perguntas, hein? Tem gente? Não, que você falou que você tinha aí. Tem a pergunta aí? Não, ainda não. Estou pesquisando aqui, mas não sei se eu estou vendo errado. Legal. Mas eu tenho umas já no pente aqui também para nós continuar, porque acho que nem precisa de pergunta, tá muito top, né, Zinho? Tá, não, você acha? Legal. Tá rendendo? Tá legal, tá rolando. Eu sou meio tímido, é que assim, sabe? eu ainda preciso entender exatamente a linha do tempo. Já tem gente fazendo pergunta que eu não vi assim. Tem? Mas tem a gente que conhece ele. Certeza, né? Certeza. Tem um que chama Guilherme. Chega mais perto. Leia antes. O Gui que namora a Inês. Guilherme, filho do Só Emerson. pela Sim, figurinha. sei que é. Era difícil marcar o Gui? Ele mandou, assuma que era. Risadas. Forte abraço, jogador cara. Não, viu? Vou dar uma moral. Jogadorzinho, né? Vou dar uma moralzinha pra ele. Pela idade dele, tava bom, né? Naquela época que a gente jogava. Você lembra que você arrastava a gente depois do culto, Nossa, cara? Tarde da noite lá no Pipoca? Lembro. Né? Ele jogava descalço ainda, lembra? Ele é bonzinho. É bonzinho de bola, né? O pai dele também joga. Vou dar uma moral pra você, viu, Gui? Pô, mais ou menos, viu? A moral dele é que o cara é mais ou menos. Mais ou menos, viu, pô? E a linha do tempo que... O quê? Eu tava falando, a linha do tempo assim, você começou a jogar com 12, 13, é isso? Não, comecei a jogar desde quando eu me conheço. Assim, mas em clubes? Em clubes, foi... Porque quando eu entro no 15, eu não lembro quantos anos eu tinha, cara. Tá, mais ou menos. Essa base. Daí você jogou até quantos anos? Eu jogo uns 2 anos no 15
Aí eu saio, eu lembro assim, que era o meu primeiro ano de juvenil. Eu saio do 15, aí vou, logo em seguida eu faço essa passagem ali no Ases com o Paulo, que eu conheço ele me manda para lá, pro interior do Paraná, no Irati. Aí do Irati eu saio, fico uma época sem jogar, fico mais ou menos uns 2 anos sem jogar, porque eu estava sem time, os times que eu fui não deram certo, e aí fico um tempo parado. Aí depois do Irati eu volto para o Prudentópolis, então faço, Paraná também. Faço um ano e meio lá legal, um ano mais assim legal. Você profissionalizou em qual clube? Você chegou a Foi no profissionalizar? Prudentópolis. Você jogou Paranaense? Joguei Paranaense, mas de júnior. Profissionalmente, eu nunca fiz um jogo. Assim, Eu nunca fiz um jogo. Eu fiz parte de grupos. sim. Entendeu? Que nem o último Elenco, time que eu. né? Elenco. Isso. O último time que eu passei foi aqui no interior de São Paulo, o José Bonifácio. José Bonifácio. Um amigo meu, o Lucas, né? Ele me ligou um dia, me fez o convite, porque o pai dele estava assumindo lá a presidência, ele me fez o convite, disse que levaria um pessoal conhecido dele para ir para lá. E eu fui. Não deu certo, tudo, mas lá era profissional já, para jogar a B2 do Paulista, né? Então eu sempre fiz parte, mas não cheguei a jogar, entendeu? Legal. Não, só para entender, porque assim, tem a parte que você aceitou Jesus, e a partir de então deu umas altos e baixos. Altos e baixos. Acho que era muito novo, né? E firmou quando isso? Quando que você firmou com o Cristo? Firmo... Semana Quando passada? Acho que todo mundo dá uma onda. Hoje eu tô mais ou menos, põe firma de novo e volta, né? Acho que todo mumundo tem dessa aqui, né? Não, normal. Assim, mas teve uma época que você se reencontrou com Jesus depois de novo dessa época. Vamos seguir a linha do tempo, né? Você voltou. Você tem uma história até que você jogou o campeonato um dia, se machucou e volta para Piracicaba. E já não acaba o sonho de jogador. Quando que foi isso aí? Sim? Quando eu saio do Guarapuava, né? E na época eu tinha uma namorada que eu morava na casa dela, lá no Paraná. E aí acontece que eu termino com ela, acaba o time, acaba o sonho. E eu tenho que voltar para Piracicaba, porque eu já não moro mais lá, tenho que voltar para cá. E eu volto para cá, fico um tempo parado, aparece parado no futebol, estava trabalhando. Aparece essa oportunidade nesse time do Bonifácio. E eu vou para lá, fico uns 2 meses lá, não dá certo. Ali eu falo, a partir de hoje, eu não tento mais futebol. Aí, isso aí, eu falo bem. No sábado eu era jogador profissional, na segunda-feira eu era ajudante de pedreiro. Então, teve que fazer essa mudança, entendeu? E voltando à pergunta que o André fez, quando eu volto mesmo para valer, é quando eu vou na célula da Dani, lá no Santo Antônio, que eu tava... Você descobriu essa célula aí? Porque a gente... quando eu era mais novo, né? Eu era adolescente, a gente andava com a Ana Paula, com aquela turminha ali, o Serjão. E a gente chegou a trocar umas ideias, assim, mas eu não tava na igreja ainda, mas a gente... A gente se encontrou uma vez que eu fui buscar ela na saída de um culto. Acho que a foi. gente se encontrou a primeira vez. Você lembra, a gente assistiu um filme na sua casa? Foi ali que a gente teve umas ideias, mas você não estava ainda na igreja e tal. Sim. E o que aconteceu para você ir na célula da Dani? O que houve ali nesse... A Elisa, minha esposa, trabalhava na Euriklinger. A irmã da Dani, a Elisângela, trabalhava na Euriklinger. E a Elisângela vivia convidando, acho que a Rosiane ou a Elisa, não lembro direito. Só sei que a Elisa está num banheiro da empresa falando, eu não aguento mais me convidar para essa célula. Não aguento mais. E sabe quem estava no banheiro? Quem? A Elisângela. E fala para ela, essa célula é na minha casa e ela é minha irmã. Nossa, que vacilo. Aí ela ficou sem jeito e falou, eu vou ter que ir lá visitar qualquer dia. E aí ela falou, Gê, a gente vai ter que ir lá, Gê. E eu nem sabia o que era célula na época. Elisa. Nem sabia, entendeu? E aí... E você sempre foi meio cético umas paradas assim, né? Você sempre foi com o pé no freio, né, mano? Sim. Mas só que eu sempre falei muito, cara. Então, o cara que fala muito na célula, assim, é legal. Algumas vezes, né? Que já tive algumas situações. Tem hora que é chato. A gente que já teve célula sabe que algumas situações é difícil. Legal, né? mano. E aí, na minha primeira visita nessa célula, a Dani tava lá pregando, falando e tal. E eu acho que na época eu falei para ela assim, viu, por que quando eu volto para a igreja, parece que as coisas dão errado na minha vida? Já lembrou da bola fora, canelada? Lembrei. E teve outras situações também que você vai lá, um tempinho, já foi para.
E parecia que quando eu ia, eu e minha mulher começava a brigar demais. Enfim, a gente tinha essa sensação. E o meu primeiro dia na célula, eu falei isso para ela. E ela falou assim para mim, viu, não é porque essa sensação tá errada. É porque quando você vem para perto de Deus, a luz começa a mostrar as coisas que estão escondidas. Então você acha que é os confrontos, e não é. Mano. E eu te convido a vir na outra semana, e na outra semana, e na outra semana, e você vai ver que vai parar, essa sensação sua vai parar, entendeu? Isso aí é momentâneo. E é que nem eu falei, o inimigo ele não gosta. Corte rápido. Né? E ela me quebrou, né? Tá E eu que falo muito, fiquei quietinho aquele dia. É ruim quando o cara igual do seu tipo assim, alguém consegue quebrar mesmo, né, mano? E ela é boa, ela Mas é o boa Espírito de Santo resposta. na vida dela. Não, a Dani, beijão, Dani. Se você estiver nos assistindo aí, Dani, Elisângela. Que pessoas finas, né? Essa Cara, galera aí. adoro a Dani, cara. Nossa, muito respeito puxa pela vida. Dani. Mal te conheço, mas já te considero. Não, ela é fera. Demais, Ela é né? fera. Ela, o marido da Leandro. Nossa, Eu que turma boa, cara. Também né? acho. Também. E aí, ela me convidou, depois de um tempo na cela, ela me convidou para ir na igreja do São Jorge. Porque a célula era um negócio missionário, né? Acabava trazendo almas e depois... Sim, não tá indo. aí depois não tem como, né? Você acaba indo, né? Então eu já estava inserido na célula, participando toda quinta-feira, se eu não me engano. Sim. Você aparecia lá às vezes, que você era supervisor. Da célula. Então, Supervisor da célula. então você aparecia lá, né? Todo largado. Né? Sabe o que ele fazia? A Dani pregando, ele ficava só de canto, assim, ó. Tipo, fiscalizando assim, eu falava, pô, esse cara aí é fera, né? Mas eu já conhecia. Mal sabia. Eu já conhecia ele, já a história dele, então aí comecei a ir na IEQ São Jorge, né? E aí me dediquei legal nessa época, cara. Legal. Aí mergulhei de cabeça, todos os projetos que apareciam, eu tava, diaconato. Você chegou a ser diácono, né, mano? Diácono. De oração lá, pô. Intercessor. Líder de célula. E por aí vai, né? Pô, legal. Foi um bom tempo, cara. Acho que parou quando veio a pandemia, né? Sim. E aí que me quebrou também, cara. Hoje eu tava conversando com o pastor, né? Que hoje eu tô bem mais aquém do que eu era antes, né? Antes eu era de segunda a segunda. Hoje estou indo só aos domingos, né? E não estou mais em nenhum projeto. Mas foi muita coisa que aconteceu no início da pandemia. A gente ficou em casa, né? Então, imagina, você tinha compromisso de segunda a segunda, cansado, e aí chega o dia e fala assim, pô, você não vai fazer nada a semana inteira. Para voltar depois foi difícil, hein? Foi difícil. E aí eu acabei relaxando um pouco. Aí veio a doença do meu pai, que eu tinha que cuidar dele praticamente todos os dias. Aí eu mudei de horário lá no trabalho, lembra? Tudo vai somando e... Foi um monte de coisa que aconteceu, cara. E aí na hora que eu fui ver, eu tava indo de domingo sim, domingo não. Voltando a esse assunto de pandemia, que você já falou sobre pandemia no início do nosso podcast, né? Inclusive. E vou perguntar pra você. Você achou que a pandemia revelou já algo que estava ali, já estava alcançando, ou você estava meio fraco espiritualmente já na época e aí só revelou? Ou não, a pandemia foi crucial mesmo, ela foi um dos motivos assim, que fez a gente mudar o estilo e acaba caindo naquela preguiça? Ou os dois, assim, o que você acha? Cara, Porque muita gente desviou na época da pandemia, muita gente mesmo, muita gente. Eu tenho uma teoria sobre isso, inclusive, depois. Então, eu não sou um cara de tirar minha responsabilidade em nada que eu faço da minha vida, sabe? Sempre procuro assumir a responsabilidade. É lógico que tem a minha parte, né? Um pouquinho da preguiça, um pouquinho do comodismo, mas eu acho também que ele revelou que eu estava muito saturado naquela época, cara. Sim. Que eu estava com muita coisa, e isso aí é um erro meu, que eu aceitei muita coisa, acho que eu estava pouco preparado para aquilo. Sim. Eu acho. Porque às vezes nem é preparação, né? Às vezes é dissolvido. Seu dom, seu talento fica dissolvido em tudo e você não centraliza, sabe? Sim. Eu falo por experiência própria, né? Você sabe. Aquilo que a gente quer fazer tanto, na hora que você cansa, cara. Na hora que você vê que você tá cansado, fala, nossa, eu não tenho força mais. Então acho que é uma questão de a gente entender o nosso ministério mesmo. Não sei. É algo meio complexo no meu modo de pensar. E também é pessoal também. Tipo, não dá pra você... Mas eu acho que é um pouco de dom, cara. Por exemplo, eu conheço você
Você é o cara que eu já conheci na minha vida, o cara que mais se entregou para todos os projetos de Deus. Eu lembro que eu fui no lançamento do livro dele, Pode Par, e eu falo para ele, eu fui no lançamento, o cara escreveu o livro, ele tocou, ele cantou e pregou. E depois deu autógrafo ainda, pô. Pô, é brincadeira, velho. Pô, é brincadeira. Você bateu os canteiros, entendeu? Pô, como que pode uma coisa dessa? Mas entendeu? Eu tenho certeza, se ele pegar a vida dele hoje, ele vai ver que muita coisa é melhor. Tipo, eu abro mão desse para exercer melhor meu dom, que você falou. Exercer melhor meu ministério. Sim, eu acho que eu acabei pegando muita coisa e talvez não era para mim ter pegado tais coisas e era para mim ter focado em outras. É isso, entendeu? De repente ficar com uma coisa só bem focadinho dava para manter legal. Sim. Enfim. Esse negócio de a gente se envolver em muita coisa, assim, eu às vezes acaba entrando num outro extremo. Qual que era a sua minha teoria? A sua teoria. Também. Nossa, minha teoria é perigosa de falar aqui, mas não vou falar. Uma das faces da besta do Apocalipse. O cara já foi na besta. Você começou bem. Não, mas é isso que eu vou falar. Todo mundo sabe que o diabo é um cachorrinho na coleira de Deus. É Deus que manda. Então, por exemplo, nos selos lá, em Apocalipse, você vai ler, abre um selo, no céu, acontece alguma coisa na terra. Então, tá para vir aqui, na nossa geração, abalos. E como o Paulo, aquele pregadorzão bem reformado, Paulo Júnior, que é o nome dele? Paulo Júnior? O barbudinho lá? Que é bem radicalzão. Ele falou um negócio que é muito interessante, que como que funciona as contrações das dores de parto de uma mulher, porque Jesus é um bom professor, certo? Então, o que ele está escrevendo lá, as pessoas entenderam o que ele estava falando. A gente não pode achar que ele era um mau professor, ele era um ótimo professor. O melhor, inclusive. Então, ele fala da mulher grávida e fala assim, quando vocês verem terremotos, maremotos, guerras, rumores de guerras, nações contra nações e tal, isso é o princípio das dores, ele fala, né? Quer dizer, tá começando, quer dizer, tem um bebê ali, não nasceu, mas vai nascer, tô arrepiado de falar isso aqui, cara. E como que funciona a contração de bebê? Já tem banheiro aí. Tem banheiro? Tem. Tô de boa. Mas, porque pra mim é uma alegria esse momento. Quando dá a primeira contração, eu ia falar, você que já foi grávida. Eu postei, estamos grávidos. Estamos grávidos. Quer dizer que vai nascer o bebê agora, naquele momento? Não. Mas o bebê tá ali. Vai vir. E quando que a gente sabe que vai nascer o bebê? Quando começa a vir cada vez mais perto uma contração da outra. Não é isso, meninas? É isso? Então, quer dizer, maremoto, terremoto, guerra, rumor de guerra, sempre teve na história. Só que agora a gente tá vendo isso a cada mês. O que aconteceu na pandemia foi um prenúncio do que vai acontecer daqui a um tempo. Deus provou para quem está atento aí no Espírito, para nós, que isso já acontece no mundo, que a gente não fica atento nas igrejas perseguidas, né? Que ele consegue fechar templos. Ele consegue fechar estruturas religiosas. Já provou para a gente isso. Mas surgiu um outro negócio que fez a galera se acomodar e tal, e trouxe muitas almas, porque o culto online ganhou muitas almas para Jesus também. Foi o negócio do culto online e tal. E pra quem tá cansado, aquilo ali é uma belezinha. Nossa. Aquilo lá é a minha opinião. Aquilo lá é algo assim, missionário. Não, pra quem é salvo, cara, tem que estar ali. Então, enfim, vamos lá. Vamos perseguir o assunto aqui. Sim. Metade do globo terrestre, que representa muito, 4 bi, mais de 4 bi, 5 bi do mundo, quer dizer, a maioria da população, já tem internet regulamentada. Na Turquia não pode fazer culto online. Nos países do Oriente Médio, menos ainda. Sim. Na China, você quer ser um cristão, é subterrânea, igreja subterrânea. Igrejas regulamentadas pelo Estado, que tem lá as regulamentadas, elas têm que pregar, eles pregam até uma Bíblia ali do regime comunista. Então tem algumas partes da Bíblia que eles tiram. Então, quer dizer, as pessoas podem regulamentar a internet e não deixar ter culto mais online. Então, o que vai acontecer? Vai provar uma coisa, que as pessoas não sabem viver sem aquela estrutura, sem aquele negócio, quarta, domingo, quinta, domingo, terça, depende da igreja, do lugar que você vai. Sim. Então tá vindo, é um prenúncio isso aí. A pandemia para mim foi um prenúncio do que vai acontecer nos países ocidentais daqui para frente. Vai acontecer. Então, se a gente não for igreja de verdade uns com os outros, eu não falo só de se reunir num grupo pequeno, eu falo de ser igreja. Hoje, para mim, os grupos pequenos não são um lugar missionário para trazer mais almas. Eu acho que nós devemos evangelizar e ganhar almas, mas é um lugar para ser igreja de verdade. Sabe quando teve avivamento na China? Inclusive, digo o livro para vocês, O Deus Vermelho, quando mandaram os pastores embora.
Mandaram os pastores embora, expulsaram os pastores da China. Os irmãos começaram a viver igreja de verdade ali. Teve um avivamento na China. Até hoje a igreja da China é poderosíssima. Uma igreja clandestina, claro. Mais de 1 milhão de pessoas se unem embaixo da terra, escondido e tal. Então, a pandemia, minha teoria, né, é essa, que nós precisamos aprender a ser igreja sem templo. Nós precisamos aprender a ser igreja sem essas estruturas de agora. Essas estruturas que tem hoje, vamos aproveitar elas para reunir pessoas, para ganhar pessoas para Jesus, para pregar, anunciar o evangelho. Mas nós precisamos ser intencionais de viver a igreja. De um a um, de vida na vida. Sabe? Você concorda que a grande maioria precisa daquilo ali? Precisa de estar aquilo ali? Precisa. Eu concordo com você que nós temos que aprender também sem ter aquele lugar, Sim. né? Tem que ser todo o tempo, né? E todo lugar. Mas tem muita gente que precisa estar ali, entendeu? Tem muita gente que se sente mais próximo, mais à vontade. Naquele ambiente com todo naquele mundo. ambiente, entendeu? Sim. Eu mesmo senti muita falta de estar na igreja. Sim. Entendeu? O culto online em casa, facilita Frio, né? muito. Mas é igual o home office, né? Não é o mesmo rendimento em casa, enfim. E eu senti muita falta, cara. Então, se amanhã não tiver mais igreja nem culto online, você não é mais crente. Vou ter minhas dificuldades, assim como todo mundo vai ter. Porque nós não estamos vivendo a igreja do jeito certo. Qual que era a igreja de Jesus? Era a multidão dele que pregava para todo mundo? Ou eram os 12 dele? Então, mas foi um momento atípico da história, né? Ele sempre falou pra gente estar reunido, né? Não, mas eu concordo com você. A igreja Concordo dele não com era você. a multidão. A igreja dele era os 12. Inclusive, ceia não foi ministrada para a multidão. Foi ministrada para os 12. Igreja é gente que tem aliança uns com os outros. Gente que nem se conhece e está tudo junto, é um ajuntamento de pessoas, tal. Pode ser. Igreja. Acho que eu aprendi isso no livro A Formação do Discípulo, do Kate Phillips, que fala assim: discípulos não são projetos espirituais. Inclusive, a gente fez discipulado junto. Sim. Até te peço perdão, porque em algum momento da minha vida você foi um projeto espiritual, né? Enfim. Foi legal, pô. Mas foi legal. Foi legal, Foi muito nossa. bacana. Assim, mas eu digo assim, a visão minha era essa. O cara tem que ser mais de Deus, o cara tem que ser mais de Jesus. Mas ele fala, discípulos são amigos, não são projetos espirituais. Então nós vamos caminhar com Jesus, mas nós somos brother, nós somos parceiro. Então acho que isso também é uma coisa também que foi, né, legal, que a gente acabou criando essa amizade, Sim, né, tal. foi bem legal. Essa irmandade, mas a gente tem que ressignificar o que é a igreja de verdade. Assim, minha opinião, tá? Não, eu respeito a opinião de concordo, vocês. concordo. Eu creio que hoje a gente tem os espaços, mas isso não é igreja. O espaço físico não é uma igreja. O espaço é um espaço. Eu penso assim que quando Jesus ele vem, cara, ele bate contra os templos. Ele bate nas pessoas que estavam no templo. Os fariseus, os saduceus, geralmente não tinha palavra boa para eles. Cara. E ele ia atrás de quem? Das prostitutas, dos leprosos, dos paralíticos. E ali ele formou aquele povo. Mas mesmo esse povo não seguiu ele até o final, né? E foi realmente assim, eu vejo hoje, assim, eu sempre falo, gente, se a igreja está crescendo muito, como organização, como pessoa, instituição, falar alguma coisa está errada. Porque a igreja verdadeira, ela sempre vai ser minoria. A igreja verdadeira, ela sempre é menor. Não estou falando em quantidade, tamanho de Tem tempo. que ganhar almas. Jesus Tem que ganhar. Tem que ganhar as vidas, Amém. né? Sim. Só que assim, eu falo que a verdadeira mesmo, assim, elas são poucas. São poucas pessoas que vão se manter igual a pandemia. A pandemia foi um negócio, assim, parecia apocalipse em alguns momentos, né? Parecia. Falei, gente, não tem ninguém na rua, cara. Eu nunca imaginei sair na rua e não tem ninguém. Parecia aqueles filmes apocalípticos. Parecia Walking Série, Dead. The Last of Us, né? Parecia, cara, né? muito louco. Eu falei, nossa. Só que aquilo mexe com a gente. E eu ficava pensando, falei, nossa, como que tá? Na época eu estava de liderança de jovens, eu falei, como que estão os jovens? Será que eles estão buscando a Deus? Porque assim, cara, eu falo por mim, na pandemia, aquele que eu já tinha falado, na pandemia foi um momento que eu conheci de verdade o Espírito Santo. Eu achava que eu conhecia, mas a partir de então eu conheci ele verdadeiramente. Foi chamado pro secreto, né? Você falou de uma eu, forma mais íntima. falando com ele, ouvindo palavras, lendo, Deus foi falando, ministrando no coração, transformando a minha vida nesse sentido. Falei, não, cara, porque assim, eu sempre tive uma teoria de falar, não, na igreja eu prego, mas eu não quero ficar transparecendo que eu sou cristão. Eu tinha receio de fazer podcast, porque falar, não, eu tenho um monte de cliente, porque eu sou fotógrafo, tenho um monte de cliente, e os clientes vão causar alguma repulsa por ser cristão. E eu tinha medo de botar minha cara, entendeu? E a partir da pandemia eu falei, não, isso tem que mudar.
Isso tem que mudar. A gente precisa mostrar mais, se posicionar mais. Então é muita coisa, né, cara? O que o Vitor falou, eu concordo. Acho que tudo. Acho. É que eu 90% para falar. É que a gente pode concordar com ele e ter também outros pontos, né? Sim. A gente concorda. Assim, todos os pontos são válidos. Sim. É igual o cara quando pergunta, viu, você gosta mais do Cristiano Ronaldo ou do Messi? Aí o cara fala Cristiano Ronaldo. Então o Messi não vale. Não. Lógico que não. Ainda tem, né? Entendeu? Não, mas o que eu tô falando não tem nada a ver com isso. Não, é porque parece que se botar um ponto a mais, invalida o que você falou. Não, tem. Não, beleza. Você tá coberto de razão, Vamos pai. outro ponto menos polêmico da conversa. Não, mas acho que é isso, cara. Mas você vê que a pandemia é um bagulho tão louco, né? Que pra mim foi um choque tão diferente. Pro André foi um momento que ele isso teve que eu tô vendo, são contrastes, cara. Olha, cada um teve um viés diferente. Na hora que você falou, nossa, eu tava de segunda a segunda igreja, eu falei, nossa, era eu. Eu tava todo dia. E agora a gente tá passando por esse processo. Eu falando com a minha esposa, eu falei essa semana, eu falei, nossa, eu preciso voltar a aprender a adorar, porque eu tô sempre no serviço. Eu tô sempre ou louvando, tocando, ou pregando. E sabe quando aquele cara que parece que tem pulga na calça e não para quieto? Eu percebi. A gente vai lá e não consegue ficar quieto, ouvir, a gente não consegue fechar o olho e falar com Deus. E eu senti a falta também de sentar, de assistir o culto, de não estar trabalhando, né? É servindo, em serviço, né? Também. Eu acho que também se cada irmão se colocasse à disposição de ajudar todo mundo, acho que ninguém ia pesar pra ninguém. Sim, né? exatamente. Tem um brother que chama Matheus Fischer, lá da comunidade de restauração. Eles estão ouvindo algo de Deus assim diferente. Eles têm um trampo de voluntariado que, tipo, muitas pessoas da igreja são levadas a servir, cara. Com vários tipos de coisa. É muito legal assim o que eles estão vivendo lá. E, tipo, o cara serve hoje como diácono, não é diácono o nome que eles dão lá, porque é outro estilo. E ele vai servir só no mês que vem, cara. Então, tipo, uau! Sim. O cara, quando ele vai com aquele gosto. Uau! Tem muita gente, né? Tem bastante? Sim, tem. E criou de um jeito que a galera gosta de servir. Então o cara vai dar aula para as crianças, a equipe que vai dar aula para as crianças lá vai dar aula para criança. Hoje, daqui uns 2 meses, vai dar aula de novo. Mas, tipo, todo mundo vai assim, muito sedento. Tipo, o meu irmão vai estar servindo eu hoje. Hoje em dia parece que criou uma certa coisa meio mística. O cara tem que ter sido um alto padrão para poder fazer algo para alguém. E é só ser servo, né? Mas esse lance aí que a gente já entrou num negócio meio teológico aqui, né? É só teoria. É minha teoria que criou isso, tudo vai ser muito polêmica, né? Não, o cara começou falando da besta. Ô, rapaz. Mas tem um livro é do Martin Lloyd Jones, né? O Martin Lloyd Jones é um pregador que pregou na capela de Westminster. E ele era um baita de um pregador. Inclusive, ele tem um livro muito famoso chamado Pregação em Pregadores. E ele fez uma pesquisa numa igreja de 1.000 membros, mas é uma igreja, assim, muito respeitada nos Estados Unidos. E, se eu não me engano, nessa pesquisa ele conviveu com aquelas pessoas, tal, tinha os questionários, era uma pesquisa mesmo bem profunda e séria. E cada 10 pessoas daquela igreja, incluindo líderes, ele falou assim que de 8 a 9 tinham indícios fortes que não tinham uma verdadeira conversão, não nasceram de novo. Tipo, porque ele chamou o nome do artigo de conversões psicológicas. Você é criança, você passa a ouvir aquele jargão evangélico, você passa a cantar aquelas músicas, você passa a ouvir aqueles sermões. Cultura só, né? Igual o Islã, a gente trouxe a afegã lá a gente acolheu uma afegã lá na nossa igreja. Na minha opinião, assim, ela é do Islã, mas assim, ela não é do Islã, ela é nominal. Ela aprendeu o Islã porque é criança, mas assim, você dá pra ver que ela não tem aquela fé naquilo ali. Sim. E essa foi o meu ponto de vista. É uma muçulmana nominal. E tem um monte de cristão nominal, tipo, é de nome. Aprendeu aquilo ali, fala daquele jeito e tal. Mas não conheceu Jesus igual o Jesus falou para o Nicodemo, você precisa nascer de novo, né? E ele era um mestre da lei. E o cara falou que tinha pastores, né? Então é uma coisa muito preocupante, porque tem um dia que você nasceu de novo, cara. Você conhece Jesus. Eu acho que eu precisava ter aquele encontro que eu tive lá no interior do Paraná. Aquele dia foi demais, cara. Mas foi um encontro, né? Você nasceu de novo aquele dia, né? Aquele dia foi diferente. E vai tendo vários encontros durante a vida. Eu oro para que você tenha muito mais. Com certeza. Muitos encontros. E é isso aí, né, Vitão? Foi muito bom, né, cara? Foi bom demais. Acho que vai ter que ter parte 2, porque gostou demais, velho. Não, foi legal. Foi legal demais. A gente vê um âmbito diferente, né? A gente vê sobre
futebol, uma coisa que a gente gosta assim, mas a gente não conversa aqui, né? Aqui é bem pouco. Então, se eu sentar pra falar sobre futebol, cara... Vai longe. A gente vai longe. Posso fazer uma perguntinha para dar uma esticadinha de leve? Vai lá. Tinha um cara assim lá no alojamento onde você tava, tal, que o cara era crente genuíno mesmo, que o cara era de Deus e tipo, ele fazia diferença no lugar? Tinha. Não, os 30 ia pra balada. Tinha, ele desviou naquele dia. Quem nunca, né? Não, de verdade, tinha. Tipo, você fala, mano, esse cara é crente de verdade, mano. Tinha. Porque tem uns caras ali que é crente, mas não tá escorregando o tomate. Ó, vou falar bem a verdade. Dá pra contar acho que 1 ou 2, assim. Mas tinha, o cara era diferente. Ele não deixava se influenciar. Porque, Vitor, eu jogava num time, teoricamente, muito pequeno. E a cidade inteira, onde você chegava, sabia quem você era, sabia que você era jogador, sabia que você podia dormir pobre e acordar rico, assim como aconteceu com vários de lá. E ele não deixava se influenciar com isso daí, cara. Um ou outro, assim, aparecia por lá algumas vezes. Mas a maioria dos jogadores, eles têm a religião deles, a maioria são evangélicos. Só que não é aquele evangélico praticante, né? Assíduo. Porque também o cara viaja muito, né? Não tem raízes, né? O cara dorme num estado, acorda no outro. Os jogadores profissionais, por exemplo, pega contrato de 3, 4 meses. Então, acredito que isso aí também atrapalha um pouco o cara criar raízes, né? Mas a maioria deles são evangélicos, tem a religião dele ali, tem a fé dele, mas não é aquele exemplo de cristão que poderia ser, sabe? Mas a maioria tem. Porque eles influenciam, né? Quando o cara fica famoso, ele vira um baita do influenciador, né? Você vê os jogadores famosos. Sim, eu acho que um dos maiores, né? O maior que tem mais seguidores no Instagram, quem que é? Acho que é o Cristiano Ronaldo, né? É um jogador de futebol, tá vendo? Se o cara igual o Cristiano Ronaldo se converter, muita gente, velho. Mas muita gente pode ser tocada por isso, né, mano? Olhar pros caras se converterem. Tem um ponto que eu não contei aqui. É um ponto que eu sempre falo hoje em dia, né? O racismo. O racismo que eu sofri no Paraná não forte. Tá escrito. Verdade. E era tipo naturalizadão, assim. Era, mas... Você ficava mordido, mano? Já. A maioria das vezes eu deixava passar. Mas tipo, às vezes que eu me posicionei, deu briga. Porque é enraizado, assim, escancarado lá, mano. Isso é uma coisa que eu tenho dúvida, porque eu nunca vou saber o que é isso, porque eu sou branco, né, mano? Sim. Assim, mas o que é um racismo? Tipo, o cara xingar você do quê? Xingar ou falar... Como que é? Não. Neguinho. Ô, neguinho. Isso é racismo? Não tá sendo pejorativo aí, né? Por exemplo... Depende de quem tá recebendo, então. Isso. Por exemplo, um cara que eu nunca vi na minha vida. Chega, ô negro. É uma coisa. Mas no meu trabalho, por exemplo, os caras me chamam de negrão, de neguinho, de pretinho, de qualquer jeito. Os caras têm intimidade comigo. E é de uma forma carinhosa também. Isso. E pra mim eu vejo como racismo quando o cara usa aquela palavra pra te ofender. Sim. Por exemplo, já teve várias situações que eu era júnior, por exemplo, ou era juvenil, e o profissional estava jogando, a gente ficava no meio da torcida, normal, assistindo o jogo. E aí o jogador errava. O cara levantava assim do seu lado. Ah, mas tem que ser preto mesmo. Aí ele olhava pro lado assim, nossa, me desculpa, viu? Isso aí na cara dura, pai. Nossa, mas é um racismo bem enraizado. Não, isso aí na cara dura. Quantas vezes passou com o carro e jogou banana, a gente na frente do alojamento? A gente vê, por exemplo, tacava o carro em cima. cima. Hoje é o cara que luta contra, né? Mas ele é insuportável dentro de campo, né? Não. Assim, não. O cara, ele podia ser insuportável fora de campo, que não podia. Não, também. beleza, mas os caras ficam chamando, bicha, viado, não sei o quê, pro cara no campo. E vai, vai cortando aí. Aí o cara vai lá e não aguenta e xinga ele de um nome. Porque os dois é errado, né? Mas dentro de campo não deveria dentro de campo ter uma jurisdição entre os jogadores ali? Não. Porque hoje em dia tá muito chato. Eu não falo disso. Eu falo os caras jogar banana. Ah, não, isso tá errado. A torcida. As provocações. É isso que eu queria chegar. É que dependendo da provocação que você faz, o cara vai preso. Aquele cara do Corinthians lá, que o cara falou, não falei nada pra você. Você lembra? Foi recente do Internacional. Sim. Não lembro quem foi o jogador envolvido. O cara foi pra delegacia, meu. Mas dentro de campo devia ter um negócio assim, pô, mas estamos jogando contra, meu. Eu quero te desestabilizar. Você quer me desestabilizar? Não, mas nem é esse ou ponto. Ou não? O que você acha? Ou mais ou menos? Não, eu acho que dentro de campo Agora, existe isso aí, é lógico. Eu não tô falando de atletas cristãos, porque eu acho que o cristão não vai seguir essa linha aí. Vai também? Dentro de campo o cara usa o que ele tem para tirar você do jogo. Né? Ele vai usar.
E não se iluda que, o jogador... Não, o que for, o que ele tiver, ele vai usar. O que eu entendo que ele está falando é que não é ali dentro de campo para tirar você tirar o seu foco, não é isso aí. É um estádio inteiro te chamando de macaco, é um boneco enforcado simulando o Vinícius Júnior. Na ponte e tal, isso, né? Isso aí foi. É nego jogando banana. Aí fala, mas por que não fez igual o Daniel Alves fez aquela vez? Lembra que ele pegou a banana e comeu? Isso aí é individual. Cada um... Ele se ofendeu mais. Isso, cada um tem o seu limite. Não, mas e outro, o Daniel Alves sofria, mas não era tanto. Não era tanto. Ele é todo jogo. Não. Mas assim, ele tá sendo perseguido, cara. Pelo amor de Deus, não tô de forma nenhuma. Não, a gente entendeu, a gente entendeu. Sim, mas porque depende, o cara vai pegar isso aí e falar, Vitão racista. Não, mas eu digo assim, é um negócio louco, porque às vezes parece que virou um hype também, mano. Tipo, mas o cara quer surfar na onda. O que eu falo é o seguinte, assim, por exemplo, o cara tá na Espanha. Lógico, a gente sabe que a Espanha é um país racista. Não, mas você vê isso acontecendo na França, que tem muitos negros. A França abriu as portas para a imigração, para a África. Então, a seleção francesa é só você vê isso acontecendo em Portugal. Você vê isso acontecendo na Alemanha. No Brasil. Mas eu falo assim. Mas assim, é que o Brasil, vamos falar, o Brasil é um país de terceiro mundo. Vamos falar assim, mas isso, tudo país de primeiro mundo, cara. Não é sobre dinheiro, não é sobre financeiro. Eu acho assim, Vitor, você falou assim, os caras podem usar esse hype. Pode usar, cara. Que digo assim, estão usando, pode ser que use. Mas você tem um filtro ali, você consegue ver, cara, quando o cara tá ofendido. Você consegue ver quando é de verdade. Você consegue ver quando machuca o cara. Não só de ser chamado de neguinho, de pretinho, não, quando usa aquilo ali para querer diminuir, você é isso e isso. Entendeu? E eu tive muitos aí. Eu tive oportunidade de estar passando na rua, a pessoa me chamar de macaco. Eu estar na escola, eu era o único pretinho da escola, cara. Corleone? E você lembra quando chegou... O cara estudou na Corleone. E você lembra quando chega outro pretinho assim, que o Cris fica doido, ele chega perto do cara, olha... E aí? É só isso. Entendeu? Passei muita dificuldade nisso daí, cara, de racismo escancarado mesmo, de ter dificuldade mesmo, de ter que se posicionar, mas você ter medo de uma represália. Tem uma vez que eu me posicionei, virou uma briga de rua lá, cara. Deu até polícia, mano. Essa briga aí ficou marcada. Você apanhou ou bateu? Não, esse dia eu nem consegui botar a mão no cara. Eu estava indo para a escola e já tinha tido uma onda lá que estavam batendo na rapaziada. Um dia antes o moleque vai para a escola e os caras dão uns empurrão nele. E aí no outro dia falaram, não vai para a escola. E eu precisava ir, que eu tinha prova. E eu fui para a escola, eu e mais um só. Na hora que eu tô entrando na escola, os caras começaram a me chamar de macaco. Macaco. Só pra uma briga mesmo. Porque eles odiavam a gente lá, cara. Lá no Paraná. Os caras odiavam, né, a rapaziada. Porque, pô, você chega... Você é jogador, você chega na escola, pô, 17 anos, 16, pô, corpo legal, tudo, falando diferente. Querendo ou não, chama atenção, né? Né? Então, a rapaziada que não curtia o futebol, não curtia... Eles odiavam a gente, cara. Odiavam mesmo. E esse dia, o cara passou do limite e eu não quis ficar quieto. Na hora que eu fui falar, veio 5 caras pra cima de mim, e eu entro correndo pra escola. E aí, na época, SMS, né? Mando mensagem pros meus colegas. Ó, o pessoal tá querendo me bater aqui. Já vieram dentro da sala me pegar aqui, seguraram. Vem me buscar, porque senão os caras vão me matar aqui hoje, velho. Quem foi buscar você lá? Ah, todo mundo. Os caras do time. Você acredita que aquele dia, mano, eu acho que foi o dia que a gente mandou o recado pra cidade, cara. Eu juro por Deus, mano, eu mandei mensagem pra um amigo meu. Ele é até pastor aqui de Piracicaba hoje, por bateria. Falei, Batera, vem me buscar, pá, os caras vão me matar, mano. Na hora que eu saí, eu achei que ia estar a bateria, mais um ou outro ali. Subiu todo mundo, mano. Subiu o juvenil, subiu o júnior, alguns caras do profissional, comissão técnica. Os caras estavam tudo lá, mano. E aí eu chego no menino lá de Londrina e falo, viu, cadê os caras? Os moleques viu aquele monte de gente, voltou para dentro da escola. E aquele dia os caras não queriam deixar passar, mano. Falou, hoje a gente vai pegar. Mano. Tudo Zé Ruelas, cara. Foi. E a maioria, mano, você vai ver, é cara moreno, é cara negro. E a maioria já passou por aquilo lá. E aquele dia a gente não queria deixar passar. E aí a gente encontra os caras. E você acredita que o moleque veio de pedir desculpa, baixar a bola, ele foi pra cima, mano, e virou uma loucura. Eu nem sei. Aí os caras foi pra cima, então foi pra cima, cara. E o cara não baixou a cabeça. Falou, não vou baixar a cabeça pra ninguém, mano. E aí virou uma loucura.
Loucura, briga assim mesmo. Só que o que acontecia aquilo ali? Aquilo ali era um grito, velho. De dizer, viu, chega, a gente tá cansado de ir para a escola, a pessoa ficar batendo na gente porque a gente é preto. Tá cansado de ir para a escola e ficar recebendo xingamento na rua. Entendeu? Aquele dia ali foi falou, chega. Tanto que o diretor me chamou para conversar, ele me perguntou o que aconteceu, eu contei, ele falou assim, e alguém apanhou? Ele falou, não. Eu falei, então estava na hora de acontecer isso aí mesmo, para dar um basta. E não deu nada para ninguém, cara. Entendeu? Porque estava muito, Vitor, falando para você, cara, era muito racismo. Nossa. Muito mesmo assim. Lá deve ser bem pior que aqui em São Paulo. Demais, sabe? Uma vez, né, cheguei numa menina, pedi o telefone dela, ela falou assim para mim assim, viu, desculpa, mas eu não saio com negro. Na minha cara, assim, velho. Ela poderia ter dito, não. Né? Não, tô de boa. Não, ela falou na minha cara, assim, eu não saio com negro, cara. Entendeu? Pô, aquilo ali foi uma pedrada em mim, mano. Só que, pô, eu sempre tive muita personalidade, sabe? Nunca fui de baixar a cabeça. Só que pode ter alguém que abaixe. Pode ter alguém que faça mal, entendeu? Mas pra mim, eu falei, é só mais um caso, entendeu? Mas foi difícil. Hoje pode estar melhor, você acha, agora? Eu acho que está mais camuflado, né? Acho que está camuflado. Exatamente. Eu acho que... Parece que é um negócio que não consegue, né? Não consegue cessar. Eu acho que... Eu acho que nunca vai acabar. Porque, não sei, cara, isso aí acho que passa de geração em geração. Não sei, não é possível. Um dia minha filha chegou em casa e falou, ai, meu cabelo é duro. Eu falei, seu cabelo é duro? Como assim? Ah, meu cabelo é duro. Eu falei, filha, quem falou isso para você? Ah, lá na escolinha. E ela não conseguiu contar quem que é. Alguém falou isso para ela. Alguma criança falou isso para ela. Que ouviu com algum pai. Que ouviu um pai ter falado, com certeza. Entendeu? Essa pauta aí eu discuto muito, cara. Entendeu? Por isso que eu quis levantar essa pauta aí, para não deixar passar essa oportunidade, sabe? Porque ainda existe muito isso aí. No esporte, demais. Mas no dia a dia aqui a gente vai ver. Às vezes você não vai prestar atenção, porque não é muito... Não te atinge, né? Não atinge. O seu nicho. Não atinge, né? Mas eu, a minha esposa e minha filha, que somos negros, a gente vai ver isso a vida inteira, entendeu? Eu vejo isso aí quando eu ligo a televisão, eu vejo em alguns discursos, enfim, eu vejo em vários pontos, sabe? E essa época aí no Sul foi a época mais difícil da minha vida, assim, relacionada ao racismo. Acho que a partir desse momento aí que eu comecei... Eu não sou militante, né? Não sou dessa parada. Você é do outro lado, né? Eu não sou. Mas só que eu comecei a dar uma atenção a mais, sabe? Tipo, de observar um pouco mais. Porque é certo, né, mano? Todo mundo é digno a ser digno. Poder viver uma vida normal, né? Sim, por causa de tom de pele, não muda nada isso aí, entendeu? E eu tenho uma filha negra, entendeu? E eu tenho que passar isso para ela. Como que eu vou conseguir passar isso para ela? Entendeu? Você acha que esses caras, por exemplo, esses caras que é militante, não fala os militantes sérios, por exemplo, você não é um militante em si, mas você é um cara sério, você falou assim, pô, legal, gostei de ouvir. Assim, abriu um pouco minha cabeça até aqui, que tem gente séria nesse movimento aí. Mas sim, tem uns, por exemplo, você acha que alguns militantes mesmo, não só da causa negra aí, mas tem as sim. ABCDI, a mais, né? Sim. Aí, os nichos aí. Atrapalha os caras de buscar direito legal mesmo? Porque às vezes tem uns caras que acabam gerando tanto picuinha que tá longe do mundo real que as causas que são sérias acabam ficando tudo... Aí a pessoa pega e joga, generaliza. Pô, é tudo gente que tá... Tudo no mesmo barco. Tudo no mesmo barco. Porque, por exemplo, essa galera do gênero, com todo o respeito, velho, que grande tolice, né? Mas eu acho assim, mano, Vitor. eu acho assim, mas eu não consigo achar que isso é algo, eu tô desmerecendo o cara. Mas eu acho que esse daí são os extremistas. E tudo que é extremista a gente tem que tomar cuidado. Porque estraga a causa séria do negócio. Todas as causas. Até crente. Até no evangelho. É isso que eu ia falar agora para você. Por exemplo, você defende sua causa, né? A nossa fé é inabalável. E se alguém querer diminuir coisa, a gente vai combater isso daí. Sim. A partir do momento que você se tornar um extremista de Jesus ou extremista da sua fé, você vai deixar de ser exemplo, entendeu? Então, o cara que, para mim, qualquer causa que for, ele passou do limite, ele virou um extremista, perdeu a razão, entendeu?
É lógico que essas pessoas que você citou aí dessas causas passam, e muito ainda, cara. Assim como também muito militante da classe negra também passa, entendeu? Nem tudo é mimimi, entendeu? Nem tudo é pro cara, é que nem eu acabei de citar aqui, não é porque o cara me chamou de negro ou falou uma coisa, que eu vou já, não. E eu sei filtrar muito bem isso aí, cara, muito bem. Agora, tem que ver, né? Nem pode ser tão brando demais, ao ponto de você enxergar que aquela pessoa está sendo ofendida ou diminuída ou, sei lá, segregada de algumas coisas. Agora também não tão extremista de achar que tudo é ofensa e tudo... Que tudo é exagero, né? É exagero, entendeu? Pode crer. Você dá um corte legal, hein? Dá. Você achou? Gostou? Gostei. Gostei. Beleza, valeu. Programamos as conversas. Acho que dá pra... Dá Vamos deixar uma reticências aí pra nós fazer um... Não, legal. parte É um dois aí. assunto legal, né? A gente pode até chamar de novo e fazer uma roda Sim, maior só, aqui. só sobre... Cara, vai ser um prazer. Viu? Lembrando que quando eu vejo que é Tá gordo piada, que é em tom de humor, pra mim não... Você acha que não é tipo, esses comentários, por exemplo, os humoristas estão... O que é ofensivo, o que não é? Pô, eu faço piada, meu. Cara, se for piada, mano, pra mim tá válido. Que nem Pode você acabou zoar. de fazer piada aí. Se você Eu fiz tivesse. piada. Se fez piada de Hiroshima e Nagasaki, você tá de brincadeira, né? Eu achei um barato. Assim que se você fizesse Eu piada achei de engraçado escravidão também. ou de negro, pô, eu acho um barato. Entendeu? Tem que ter. É isso que eu falo pra você. Tem que ter esse filtro. Tem que saber, entendeu? Eu achei um barato. Gostei, viu? Não, e tem que tomar cuidado, né? Porque depois o cara pega isolado essa parte. Aí... Esse não vai ser o corte, né? Não pode ser o corte. Não, mas qualquer um pode pegar. Né? Sim, sim. Tá Igual o lá no pastor YouTube. que fala de amor e tal, dando tá risada, e ironizando Hiroshima e E Nagasaki. pegam eu com uma cara triste uma hora, faz o corte. Nossa! É meio difícil pegar você com a cara triste depois. Gente, caras é tudo igual. Foi mal, mas não, foi muito legal, assim. Principalmente a gente puxar esses lados do assunto. Foi legal, né? mano. E já deu quanto tempo, Mari? Nossa, é o recorde mundial. Foi recorde. Só o Júnior conseguiu ir mais. O Vilela aqui. Foi uma vilelinha. Não, valeu. Viu, mas deixa eu falar da loja é verdade, da minha esposa. mano. Opa, fala Entendeu? pra cá. Ó. Fala da loja, então. por favor. Trouxe aqui uma lembrança para sua esposa. Legal, Diretamente obrigado, da Zaparro Store. hein? Zaparro. Zaparro Store. Segue lá no Instagram. Fica onde a Zaparro Zaparro? Store. A Zaparro Store fica na Edgar Conceição, ali na Paulista. Paulista. Qual que é o número, amor? 520. Atrás do Balan aqui, né? Fica quase esquina com a Rosário. Entendeu? Moda feminina. Feminina. Tá lá com as três irmãs. Vai entrar na masculina depois? Cara, só se eu vim com essa parte aí, né? Seria legal que você viesse, ele chama você de novo, você traz pra nós às vezes o presente. Tem desconto se falar que viu no Rebro? Tem desconto? Tem desconto se eu vi Tem no Rebro? desconto lá. Quem eu vi no Rebro, ó, vai lá na Zaparro. Fala que vai eu ter vi. um tratamento especial. Com certeza. Isso aí, não só para quem é do Rebro. né? E o que se destaca muito é o atendimento das meninas, né? O carinho que elas têm com cada cliente é surpreendente. Você vai até ver o embrulho que elas fazem aí, o recadinho, o chocolate, o Opa, mimo. chocolate dá pra mim. O Opa. mimo, tem tudo aí, cara. Isso daí você não encontra em qualquer Não precisa loja. falar pra Wanda que tinha chocolate. Na hora que saiu o capítulo já foi. Wanda, tinha chocolate. Se não chegou, ó, os dois que comeu, viu? Entendeu? Boa. E o Instagram da loja também é bem legal, é bem movimentado. Tem reels, tem foto nova, tem coleção. É bem legal, cara. No começo eu fui meio assim com a minha esposa, a gente estava passando um momento meio difícil e tal, mas hoje eu entendo que é o sonho dela, tá dando certo. Top. E eu sou um dos maiores apoiadores, quero que dê certo a loja delas, entendeu? Isso aí. Show de Então, bola. Beleza? Show de bola. Ô, mano, obrigado. Foi legal demais conversar essas coisas com você e bacana a gente se encontrar aí nesse podcast. Só assim, né? Só assim, E foi legal. Achei que você gostou demais dessa conversa. Não, foi muito Marcar bom. umas outras aí com Vamos, galera de futebol, vamos. pra gente falar mais de futebol. É legal demais também com esse assunto. E que bom. Cara, foi muito legal. de verdade. Satisfação total. Muito aí. obrigado pelo convite. Isso, valeu, obrigado. Entendeu? Muito obrigado pelo tratamento, a todo mundo da equipe aí. E foi legal demais. Equipe de nós. Né? Só nós. Uma Não é o equipe. uma Não, Não, tem a Mari, experiência. tem a Mari. Carol. Como chama o brother lá?
Alex, O Alex, a esposa, tá aqui, a torcida do São Paulo. A Mari fez cara brava. Foi mal, Mari. Você é uma boa profissional. Então, a Mari tem TDAH também. Aqui só trabalha quem tem TDAH. TDAH é o... Você tem TDAH? Então pode. Eu não ia ser contratado, então. Não. Então, é uma experiência que com certeza eu vou levar pro resto da minha vida. E vai ter outra. Já tá a porta aberta, né? Não, a gente vai fazer mais. Demais. E a gente pode juntar no assunto sobre o racismo, é legal, a gente fazer chamar uma mesa. Fazer uma mesa mesmo. Isso. Aquilo que eu puder ajudar, conte comigo. A gente põe aí. Pô, legal. Então é isso, gente. Valeu, galera. Você assistiu, gostou, deixa o like, se inscreve e segue os bro. E vamos. Valeu, abraço.